Muito bom dia, estamos indo aí para o nosso terceiro episódio do podcast Segunda Opinião. E hoje é um tema bem polêmico, mas que vocês vão gostar muito, tá? Reposição hormonal e emagrecimento, tá? Sou o Dr. Carlos, atuo na área da nutrologia, tá? Emagrecimento, performance, hipertrofia. E assim como eu, os meus parceiros estão sempre aqui comigo, Dr. Matheus, Dr. Jorge, se apresentem aí. Fala moçada, tudo bem? Sou o Dr. Matheus, sou médico, trabalho com reposição hormonal, principalmente climatério, menopausa, andropausa, também trabalhamos com emagrecimento, né? Enfim, longevidade saudável, né? É isso aí. Isso aí, pessoal. Meu nome é George, sou pós-graduado em Psiquiatria e Psicofarmacologia. Estamos aqui hoje com o nosso convidado para falar um pouquinho de uma área que eu estou aqui para aprender também, que eu não sei tanto assim. Então, nós vamos aprender todos juntos aí. Queria que o nosso convidado se apresentasse aí pro pessoal. Fala galera, tudo bem? Frederico, mas para todo mundo, Dr. Fred Jaime, atuo na área de endocrinologia e metabologia, com tudo aqui que os meninos trabalham, emagrecimento, performance, reposição hormonal. E estamos aqui para discutir esse tema hoje, que tem bastante dúvida, né, para esclarecer para a galera. Galera, estamos aqui com a enciclopédia humana, que eu costumo falar. O cara entende muito, tá? E aproveitando isso, eu queria saber um pouco da história dele. Conta um pouquinho aí, como é que você chegou nessa área, cara? Cara, então, o seguinte, né, desde quando eu entrei na medicina ali, no segundo período a gente vê parte de fisiologia, essas coisas, né? E aí eu fico brincando com a galera que até hoje eu tenho o resumo do Guyton, que eu resumi o Guyton num caderno. E aí, de lá pra cá, desde o segundo período, eu falei, pô, é o que eu sempre quis, né? Endocrinologia, essas coisas. E como eu sempre gostei de esporte, essas coisas no geral, eu acabei unindo o útil ao agradável. E ao longo de toda a fase da faculdade, foi sempre que eu quis, não fiquei naquele bate-cabeça, né? E automaticamente, quando decisões de vida, né? Me formei, comecei a trabalhar e optei por fazer pós-graduação. E além da pós, né? Milhões de cursos nessa parte, tanto de ortomolecular, que eu gosto bastante, fisiologia do exercício, medicina do esporte. E hoje aí virei uma pequena enciclopédia, graças a Deus. Pequena enciclopédia, entende muito. Vamos lá, gente. Resolvemos dividir o tema entre mulheres e homens. É um tema bem complexo, então a gente vai começar a falar dos homens aqui. E a gente vai tentar tirar essa complexidade ali do tema para vocês entenderem, tá? Primeiro tema que gera muito burburinho. Quando a gente fala para o homem que ele precisa fazer reposição hormonal. Tô mentindo, cara. Reposição hormonal eu não vou mexer com hormônio, tá? É câncer, não sei o que, não sei o que. Mas as pessoas precisam entender a diferença de reposição hormonal e ciclo, né? Que às vezes a pessoa, você vai lá, precisa de reposição, a pessoa, não quero ficar bombadinho, não. Então explica pra gente aí, Fred. Chega muito no consultório, você acha que a pessoa sabe que essa diferença ou não? Atualmente, com esse boom do fisiculturismo, que essa YouTube, essa galera aí, né, a academia que entrou em alta aí depois da pandemia, o pessoal acaba confundindo bastante, né? Então, o que eu sempre explico para os pacientes no consultório é o quê? Pô, ciclo é uma coisa onde os pacientes vão estar num nível suprafisiológico de testosterona. Se a gente for entender ali fisiologicamente, né, naturalmente um homem tem que produzir aí 70 miligramas de testosterona por semana. A galera usa 250, 300, até 1 grama por semana. Então, quando, né, a gente vai individualizar esse tratamento, a gente tenta chegar próximo do fisiológico. Então, vamos supor ali uma polideposterona que tem 200 miligramas em 2 ml, 1 ml por semana já é suficiente para trazer fisiologicamente esse paciente com um estado normal, 100 miligramas de testosterona por semana. E aí a gente, né, lógico, vai dosando exames pacientes, né, comparando sintomas, porque igual eu falo, lei da individualidade. Valor de referência, hoje em dia tem que ter o laboratório, mas é o valor de referência moldado em cima da população doente. Então nem sempre 750 de testosterona para um vai ser a mesma coisa para o outro. Então a gente analisa os sintomas, né, que são os critérios de ADA, essas coisas, algumas perguntas que a gente faz para o paciente. Mas infelizmente tem muito essa dúvida e aí gera esses problemas. Não, vou ter problema cardíaco, sobrecarga renal, sobrecarga hepática, vou ter câncer de próstata ou não. E a gente tem elucidado muito com os pacientes e explicar direitinho a diferença entre ciclo e reposição hormonal. Ótimo. E o principal é a questão, por exemplo, quando a gente está falando aqui num programa, às vezes no Instagram, acredito que todo mundo aqui movimenta um pouco as redes sociais para poder divulgar o trabalho, né? E às vezes a gente está falando de reposição e o cara que acompanha a gente, que faz ciclo, entende aquilo como se fosse para ele. E às vezes a gente está falando de ciclo para a pessoa que realmente usa suprafisiológico e a galera da reposição vê aqueles efeitos colaterais e fica com medo da reposição. Justamente. Então a gente tem que estar sempre pisando ali em ovos para falar, agora neste momento eu vou falar sobre reposição hormonal, que é quando todos os seus hormônios ali vão girar dentro do nível fisiológico. Pessoal, agora eu vou falar de ciclo, que não tem nada a ver com reposição, né? A gente tem que sempre estar atento a isso, né? E um ponto muito importante que você falou também é a questão do valor de referência, né? Que a gente já até comentou isso em outros episódios, que tem o valor de referência do laboratório,
e o valor de referência que a gente tem. E aí, da própria experiência nossa e de estudos mesmo, né? Então, é importante a gente definir que nem sempre o valor de referência de laboratório é o que é apropriado para aquela pessoa. Né? Às vezes, a gente precisa variar um pouco esse valor de referência para conseguir um resultado. E adequar, porque, igual a gente fala, né, do ponto de vista de base genética, infelizmente, o exame de sangue, eu falo para os pacientes, é uma foto do que está no plasma. Você não vai conseguir identificar o número de receptores androgênicos que esse paciente tem. Cada um expressa de uma forma correta. Do mesmo jeito que quando a gente pega paciente ectomorfo, né, que é aquele magrão, tem 900 mil de testosterona, não consegue ter desempenho físico, de ganhar massa muscular. Em compensação, você pega outros pacientes com 400, o cara é puro músculo, pura força. Então, vai do nível de receptor que cada um tem e a gente não tem, né, métodos para detectar isso. Então, é olhar para o paciente, a famosa ectoscopia, né, conversar com o paciente, entender realmente a situação de cada um. E entra aquela coisa, né? Aquela pessoa que manda o exame pra gente lá, testosterona total. Doutor, você acha que eu tenho que repor? Não sei, Cara, né? Não sei. Sinceramente, não faço ideia. De verdade. Não é um exame de uma foto que você tirou ali de um momento. Primeiro ponto, não sei se você leva isso em consideração e às vezes orienta os seus pacientes em relação até à coleta, principalmente os homens, né? Por exemplo, relação sexual no dia anterior. O cara vai lá e faz um treino intenso de perna, bate 1000 lá de CPK depois de um treino de perna e quer colher exame de sangue, de texto, vai dar alterado, né? Então, até isso... Nesse caso, para mais ou para menos? Nesse caso aí? Que você deu Depende. Depende, Entendeu? Eu já vi os dois tipos. O cara que treina intensamente, a texto cai, e o cara que treina intensamente e a texto aumenta depois de coletar ali no dia seguinte, por exemplo. Entendi. Então, até isso a gente tem que levar em consideração, né? E... É exatamente isso, porque o que acontece? O pessoal ele tem uma mania de olhar só no laboratório, que a gente chama de laboratorite, né? Tudo você tem que tratar é o laboratório. E não, a gente olha os sintomas no dia a dia. Então, o paciente, quando chega um obeso lá para mim, eu já fico, olha, vamos olhar a questão da testosterona desse cara. A obesidade, ela abaixa demais a testosterona, enfim, aumenta o SHBG, altera tudo, enfim. Estradiol altera também. E a gente tem que olhar os sintomas de hipogonatismo. Fala um pouco para nós aí, Fred. O que você pega laboratório, lá na clínica, lá de alterações de hipogonadismo? Geralmente, hipogonadismo a gente fala que afeta a vida do caboclo por completo, né? Então, a gente tem que esquecer esse detalhe e o pessoal tem que entender que não é só sexualidade, não é só libido, não é só desejo sexual, não é só potência de ereção, porque muitas vezes também acontece um paciente ali que não tem uma testosterona tão interessante, tem uma vida sexual até ativa porque tem uma boa relação com a parceira, né? O trabalho tá bem, tem bons níveis de dopamina, então tudo isso importa. Mas, dentro do hipogonadismo, indisposição, cansaço, fadiga física e mental, alteração de humor, principalmente para polos mais depressivos, ou eu brinco, o paciente fica muito ranzinza, né, aquele cara mais rabugento, qualquer paviozinho curto, desinteresse, né, por coisas rotineiras do dia a dia, então o cara perde a vontade de fazer coisas que gosta, performance física cai bastante. Então, assim, impacta a vida do homem do ponto de vista geral. E, lógico, também do ponto de vista de sexualidade, né? Problemas com a ereção, né? A questão da ejaculação precoce, que muita gente fica preocupada com isso também, e passa vergonha, e nós, como homens, a gente sabe, é difícil o cara se abrir com a gente no consultório, e são situações que a longo prazo vai atrapalhando a vida do cara. E o impacto psicológico é muito grande quando tem distúrbio de ereção, e tem gente que passa por um trauma intenso com isso. Com certeza. Cara, até isso é engraçado que você falou, que eu tô lembrando aqui do formato ali da minha consulta. Esses pontos eu deixo para perguntar assim, depois de 30, 40 minutos de atendimento. Então eu falo assim, cara, a gente já falou de sono, falou de tudo, papapá, enfim. Aí a gente vai criando aquela intimidade durante a consulta, vínculo, né? né? Você vai sentindo, Você né? cria o vínculo Com quem que você pode aprofundar um pouco e com quem que não. Tem pessoas que são mais fechadas. E aí a gente entra nesse ponto, cara, agora eu vou te perguntar algumas coisas aqui que é o mais importante da consulta. Como que tá libido? E sabe o que me surpreende muito? Às vezes o cara fala, o que é libido? O que é isso? Isso é verdade. Né? O que é o desejo sexual? E aí a gente poderia pegar na parte psicológica e psiquiátrica. Como que é estimulado esse desejo sexual fora da parte hormonal? Pra gente entender também. Sim. Na verdade, assim, a gente, na minha consulta, quando eu trabalho com homens, né, que estão ali, que chegam com um polo mais depressivo, igual você falou, eu sempre peço hormônio para ver como é que tá, né? Porque às vezes é um déficit hormonal que ele tá tendo que tá gerando aqueles sintomas. Então, às vezes eu jogo ali no protocolo DSM-5, que é o protocolo que a gente usa para diagnóstico de doenças psiquiátricas, né? E ele não se enquadra. Então, fala assim, pô, por que ele tá com humor mais baixo, né, um polo mais depressivo, se ele não está se enquadrando em nenhum diagnóstico psiquiátrico. Então, às vezes, a questão hormonal é que está importando ali, e aí a gente faz esse trabalho conjunto aí com o pessoal da medicina esportiva, da nutrologia, da endócrino, para a gente conseguir esse resultado. Mas a parte de libido, eu também faço igual você, é uma das últimas coisas que eu pergunto no consultório. Porque pensa, o cara chega lá, senta e aí, como é que tá o libido? Isso. Então, eu faço... Eu só vim pra emagrecer. Então, assim, eu faço ali o questionário inteiro, depois de 40 minutos eu vou lá e pergunto, aí, como é que tá a libido? E eu vejo isso mesmo. A pessoa não entende que a libido, na verdade, não é o fato de ter ou não ereção.
né? Às vezes, igual você falou, a pessoa tem ereção, ela está conseguindo ter relações sexuais, mas a libido continua baixa. Exatamente. Então, a gente tem que levar em consideração esse fato de ter o desejo de ter relação sexual. Isso é mais frequente até na mulher, né? Na que mulher. A gente vai falar mais pra frente. Exatamente. O homem até que sabe um pouco mais, cara, mas mulher, pô, já É, homem, geralmente demais. essa questão mais carnal, né? Então a gente já tem uma noção do que é mais o desejo. Realmente tem mulher no consultório que chega lá e fala, pô, mas me explica o que é libido, o que seria isso. Já é uma questão de que a gente fala, pensamento, desejo. Ah, mas tô solteira. Não, mas mesmo solteira, você pensando, né? Mas uma coisa muito importante, até falei pro Carlos esse dia, mandei um arquivo gigantesco pra ele. Essas questões que a gente analisa além da parte hormonal para a questão de ereção, ejaculação precoce, que é a questão do estágio de sexualidade do homem, né? Dopamina, serotonina, que a gente tem estágio 1, estágio 2. Então, juntando, né? Hoje em dia todo mundo é muito estressado, essas coisas no geral. Então, alterações do nível de cortisol, né? O paciente muito estressado, mesmo que tenha bons níveis de testosterona, libido vai embora, desejo sexual vai embora. O cara ou vai ter ali, né? A questão da ejaculação precoce que acontece muito, ou realmente a potência de ereção ela não acontece, porque esses estágios de desejo, excitação e ereção dependem de neurotransmissores. É outro detalhe que a gente não consegue dosar sempre no exame de sangue. Então, conversando com o paciente, você consegue entender onde é que estão as pequenas falhas e tentar corrigir isso. Sim, inclusive, hoje, a principal causa de ejaculação precoce é a ansiedade. Ansiedade. Né? Então, o paciente chega muitas vezes ali, eu pego muitos pacientes, tá? Tanto no consultório particular quanto fora do consultório, pacientes que têm ejaculação precoce. E aí você vai avaliando ali, você percebe que ele tem ansiedade. E muitas vezes, com a medicação tratando a ansiedade, a gente consegue resolver a ejaculação precoce do cara sem muito a acrescentar, entendeu? E um ponto importante, não sei se vocês veem isso na prática. Se o problema for psicológico, ansiedade, e você der a texto, a ejaculação precoce piora. Piora. Sim. A ejaculação piora. Entendeu? Então, Porque o desejo aumenta muito e ele não Isso, consegue A libido controlar aquela aumenta, né? situação. Ele vai sim. ter mais libido. Então, praticamente, não consegue controlar a ejaculação precoce, piora. Exatamente. E é isso que a gente tem que observar. Por quê? O cara chega lá no consultório, até quando você tem 40 minutos de consulta com ele, às vezes ele não se abre. Você pergunta, como é que tá o libido, como é que tá a ereção? O cara, ixi, 100%, tá tranquilo. E às vezes não tá. Por quê? Ainda mais se a esposa estiver do lado. Exatamente. Porque masculinidade, o cara quer sentir o cara ali, né? E aí você vai ver que ele às vezes se abre. Ah, não, tô com problemas. O exame tá tudo normal. O cara, não, doutor, me dá um atesto aí pra mim ter melhor ereção. Às vezes o problema não é atesto. É aquilo que a gente fala, né? Libido e ereção é multifatorial. Se o cara tiver um estresse gigantesco durante o dia dele... vai embora. Cara, você pode colocar ali 1 grama de testosterona por semana que o cara não vai ter uma ereção com qualidade, cara. Não vai. E automaticamente, quando a gente puxa pro lado aí da galera do ciclo e tudo mais, a gente sabe que tem, né, variações aí dos ésteres de testosterona, trembolona, boldenona, a própria DECA, que por mexer com prolactina ou com neurotransmissores, o cara tá com 5 mil de teste e tá com libido zero, tá com ereção zero e o desejo vai embora, o cara fica depressivo, porque neurotransmissor é extremamente importante. A saúde mental tem que estar em conjunto com a saúde física. Cara, e aproveitando isso que você... que eu lembrei aqui de um paciente que inclusive eu atendi ele essa semana. Ele faz uso, né, de texto e nandrolona, né, que é a DECA do Urabolin, né? Ele já fez proporções ali de texto e DECA para ver se o libido melhorava. Ele é o tipo de pessoa que não dá certo com nandrolona. E isso é engraçado, né? Assim, a gente não vai ser hipócrita que nandrolona é um hormônio excelente. Sim. Tá? Excelente, tá? Sim. Tanto para a parte patológica, né, para as doenças que ela trata, quanto para a parte de performance, para fins de fisiculturismo, né? Então, é muito difícil ter um paciente que não se dá bem com nandrolona e ele não dá. Eu até estava comentando com o Carlos essa semana, né? Para mim, o problema, no geral, fica com os derivados de DHT. Geralmente, a gente até brinca, pô, Masteron, a gente acaba associando junto ali, que melhora, né? A gente fala que é o combo do ator pornô, né? Pô, Masteron, hemogeninha, alguma coisa. Cara, para mim, qualquer derivado de DHT, meu libido desaparece. É mesmo? Desaparece, total. Praticamente, então, praticamente eu não uso, porque, pô, fica ruim pra caralho, como se eu tivesse praticamente anestesiado. Por isso que a gente fala que teste individual de pessoa para pessoa. Exatamente. Então, para mim, não dá certo. Sim, e esse teste individual é importante também na psiquiatria, porque às vezes chega um paciente no meu consultório que a queixa dele é só ejaculação precoce, né? Só que a libido dele tá ok. E aí o que eu faço? Eu vou passar para ele uma paroxetina que controla a ejaculação precoce e abaixa a libido do cara. Então, se eu não observar esse ponto individual e tratar individualmente cada paciente, eu vou passando a paroxetina para todo mundo ali e vou acabando com a vida do paciente, porque a libido vai acabar e aí acaba que a paroxetina que fazia aquele efeito na ejaculação precoce tá deixando ele sem ter relação sexual. Então, até em que ponto que está ajudando, entendeu? Exatamente. Você falou um ponto interessante aí da nandrolona, porque às vezes as pessoas, quando ela não acompanha com o médico, ou se acompanha com o médico que não tem tanta qualidade aí de vivência, começa a utilizar ali a testosterona, a DECA, né, que é a nandrolona, e já associa ali um inibidor total de aromatase, um anastrozol.
Por quê? Ah, não, meu estradiol vai subir. Só que as pessoas não entendem que o estradiol também ele é importantíssimo para a ereção e o libido, tá? Ele é um ativador ali do óxido nítrico, ali no endotélio, então você precisa daquilo para ter um libido e uma ereção. Então, às vezes, você está utilizando uma medicação aí que não tem nenhuma indicação, tá? Então, presta atenção no que você está fazendo. Acompanha com o profissional, que isso é o que vai te levar para um nível maior. Mas justamente esse é onde vira essa dualidade de briga, né? Com essa galera do fisiculturismo. Fisiculturismo, igual eu falo, é um esporte. Isso aí é totalmente diferente. Então, eles gostam de, né, suprimir o máximo aromatase com letrozol, essas coisas, porque o estradiol mega baixo deixa o corpo pessoal seco, né? Pele na pele. E é isso, o estradiol regula os receptores androgênicos de testosterona, assim como os hormônios da tireoide, assim como o cortisol. Então, se eu suprimo alguma coisa demais, algo vai gerar um desbalanço. Então, faz a coisa direitinho. E outra coisa também, galera esquece da prolactina, né? A 19-nortestosterona ali vai alterar a prolactina. Para homens, pequenas variações de prolactina já reduz libido, já vai dar ginecomastia. O pessoal, vou tomar um tamoxifeno anastrozol e a ginecomastia tá lá crescendo, desenvolvendo, e a nandrolona mantendo do mesmo jeito. Exatamente. E um ponto importante que você falou, né, Fred, que eu acho que para ficar claro para todo mundo. Colar pele na pele, zerar estradiol, show. Só que a galera vê lá, Ramon, Seban, no palco, aquilo é um shape de palco. Aquilo lá ele está preparado para o campeonato. Para aquela data, né? Para aquela data. Aquilo é impossível manter a longo prazo na vida. Ele não fica com o estradiol zerado ali quando ele está treinando, fazendo um off-season. A articulação vai embora, em primeiro ponto. Então, estradiol além do libido, benefício articular. Então, tem alguns pacientes que vêm para fazer off e querem baixar estradiol. Eu falo, cara, agora que a gente precisa desse estradiol, assim, 100%. Eu quero essa articulação lubrificada, tá? Então, são estratégias, são pontos que às vezes a galera vê o campeonato, vê o atleta no palco e quer aquele shape. Pessoal, esquece. Off-season seria o cara que tá treinando, mas sem objetivo de campeonato, é isso? Off-season é uma parte ali fora do campeonato onde ele tem, às vezes, precisa ganhar mais densidade, mais volume muscular, então não é cheio de palco. O cara tá construindo outra coisa. E até aquele influencer que morreu, esqueci o nome dele, um norte-americano. Aquele que fazia 5 peitos, né? Uma da parte de evidências, né, que evidenciaram em relação a isso, de suspeita, a questão do aneurisma, foi isso. A supressão extrema do estradiol, porque ele era condicionado todo dia, 24 horas por dia. Então, suprimir o estrogênio, você perde, né, aquela proteção na camada endotelial, os vasos sanguíneos vão ficando muito enrijecidos, e como ele tinha aquela mania de aumentar a pressão e tudo mais, automaticamente, um dos motivos que ele pode ter tido aneurisma, que ele não tem histórico familiar, foi esse estradiol sempre suprimido. Entendi. Falando aí, então, voltando ao tema reposição hormonal, né? Relação... Pra você ver, né? A gente começou falando de reposição. É legal, a gente vai levando. Mas é interessante que, tanto para pessoas que precisam fazer reposição hormonal, quanto para ciclo, a gente tem uma regra simplista aí, tá, gente? Vocês podem acompanhar, entre a testosterona total e o estradiol, tá? A gente mantém uma média ali de pelo menos de 20 a 30 para cima. Porque às vezes o cara chega no consultório com estradiol de 200, doutor do céu, meu estradiol tá lá em cima. Só que a ATS dele também tá lá em cima. Então, tem uma proporção legal, né? A gente mantém isso. Agora, vamos supor, Fred, chegou um paciente lá no consultório, cara. O cara tá hipogonádico, síndrome metabólica, tudo alterado. Você já percebeu que ele tá alterado. Quais são as opções de tratamento que a gente pode fazer? O que você observa ali para escolher um tratamento? Geralmente, o que eu observo para escolher o tratamento desse paciente? Primeira coisa, paciente obeso, síndrome metabólica, descartar a questão da apneia obstrutiva do sono. Contraindicação total da gente repor testosterona, principalmente injetável, porque piora a questão da apneia. Então, geralmente, eu vou para o lado mais, né, desinflamar o paciente, um estímulo natural, mais com clomifeno, anastrozol, essas coisas, tá? Fora isso, de opções que a gente tem, testosterona transdérmica, geralmente o homem a gente é péssimo para manter essas rotinas, né? A testosterona injetável e a via de implantes subcutâneos, que mantém, né, ali nível de reposição bem bacana, tá? Mas essa escolha geralmente é feita principalmente no paciente obeso, descarte sendo sempre a questão da apneia obstrutiva do sono, porque aumenta muito o risco ali de morte súbita, essas coisas no geral. Entendi. Aí, Matheus, por exemplo, a gente vai escolher um tratamento de reposição por implante hormonal. Para homem, tá? Para o pessoal entender aí. As mulheres gostam muito de falar de chip da beleza, né? A gestrinona ali. O homem, cara, a gente pode considerar que é um chip também da beleza ou não utilizam os hormônios que utiliza pra mulher ali na reposição, cara? Não pode utilizar. Cara, na verdade, essa história de chip da beleza aí é latada, né? Furada. Isso daí é um nome que foi dado aí há alguns meses, anos aí, pra gestrinona. Mas a gente sabe que a gestrinona, ela não tem, de beleza não tem nada, né? Ela tem suas indicações patológicas, né? Principalmente ali questões relacionadas a aumento de estradiol, endometriose, SOP, enfim, miomatose, né? Predominância estrogênica. É um hormônio que a gente utiliza na mulher, certo? Mas falando do homem, cara, pra mim, homem é texto, principalmente pensando em reposição, né?
Então, é possível a gente fazer essa reposição via implantes no homem. Os benefícios são os mesmos da mulher. Afinal, a fisiologia do implante não muda. Ele é uma via de medicação, né, de utilização do hormônio, que ele não vai ter uma farmacologia diferente por ser homem ou mulher, certo? Então, a gente pode fazer a inserção dos pellets no homem. A gente tem que ter um cuidado maior por conta da quantidade de pellets, né? Na mulher, a gente põe 1, 2, 3, enfim. No homem, são 6, 8, 10. Depende, né, do que a gente vai colocar. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Mas, meu principal método de escolha para o homem também não uso o gel. Tá muito raro, a não ser que o cara não tenha, assim, outra opção, certo? Ou eu vou para os injetáveis, ou eu vou para os implantes. Mas o gel tem o mesmo resultado do que... De maneira alguma. Cara, não. Na prática, não. Porque pensando em via, teoricamente, na realidade realmente não tem, né? Se pensar em via ali. De nível plasmático, cara, a gente alcança bons níveis com o gel, sim, né? Tem até algumas formas diferentes da gente tentar manter níveis plasmáticos, tentar dividir essa aplicação em 2 vezes ao dia, porque senão fica com muita flutuação na corrente sanguínea. Mas em comparação, injetável e pellet, realmente não dá para comparar. Até porque se você pegar um cara mais obeso, você passa o gelzinho nele e a penetração é muito menor, né? O tecido adiposo periférico, cara, uma penetração ruim. Outra coisa, detalhe importante em relação a essa questão transdérmica. Como a gente tem muitos 5-alfa redutados na pele, você também aumenta muito a conversão em DHT. Então, aí, o gel é o que mais causa queda de cabelo, em comparação aos demais. É mesmo? Sim. Talvez eu acho que o único benefício do gel, assim, se a gente fala assim, nossa, o que o gel é melhor? Facilidade, né? Não, são 2, né? Primeiro ponto, cara, aqui é um podcast que é uma medicina sem filtro, não vamos ser hipócritas, né? É o mais barato, Sim, certo? é mais barato. Então é uma via barata para o cara que não tem condição. Cara, melhor que nada, certo? E o segundo benefício, talvez, pensando assim, na minha prática, cara, pensando em bloqueio de eixo. O gel ou não bloqueia ou bloqueia menos, né? Vamos colocar assim. As demais vias a gente tem um bloqueio maior. Apesar dos implantes também a gente ter um desbloqueio meio que natural, né, no final. Então, assim, só pra gente tentar não hostilizar o gel também, ele é uma via ok, tem os pontos positivos, né? Para alguns pacientes mesmo que tem mesmo essa questão de, fica preocupado com fertilidade, essas coisas em geral, mas queria melhorar a testosterona, que dá para fazer tranquilo, direto, sempre faço esse protocolo, testosterona gel, mantenho o estímulo com clomifeno ali, essas coisas, cara, fica com a testa super boa, eixo totalmente desbloqueadinho, pode parar tranquilo, vai continuar a fertilidade normal, e a galera que tem medo de agulha, né? Realmente é isso, tem gente que não quer agulha, tem gente que não quer implante de jeito nenhum, porque morre de medo, então fica uma via de opção bacana para eles. Acho que esse é um ponto importante, inclusive, pra vocês fazerem um corte aí pro Instagram. Então, quando a gente pensa em transdérmico, então, a questão de o cara que deseja ter filho ali, o risco é mínimo. É menor, sim, é bem menor. Tem estratégias mais hoje, por exemplo, né? A gente falando em reposição hormonal, né? A gente tem um artigo científico muito grande de revisão que demonstrou que mesmo em reposição hormonal, se a gente fizer a utilização de 250, 500 microgramas ali de HCG, né, que tem por via subcutânea, mantém-se a fertilidade normal mesmo em reposição. Você costuma fazer isso na prática? Para alguns pacientes eu faço. HCG e mantém bacana. É mesmo? Mantém fertilidade normal. Mas na reposição, nível suprafisiológico, aí a potência de inibição já é bem mais alta. Aí já a gente tá falando, aí já é outro assunto, né, basicamente. Né? Mas se a gente pega o link dentro do fisiculturismo, essa galera faz filho intraciclo. Mas eu falo que eles conseguem fazer isso, porque como eles têm patrocínio de HCG, que não é tão barato, você mantém altas doses, os caras usam ali 15 mil, 20 mil de HCG semanal, consegue ali ter um espermatogênese bacana. O Brandão recentemente teve filho agora, mas foi por fertilização in vitro. Então teve a retirada de espermatozoide do ovo, mas mesmo com, 10 mil de testosterona, o cara conseguiu ter produção de espermatozoide. E é interessante falar isso, né? Porque as pessoas às vezes estão utilizando um hormônio ali, nossa, tô infértil por enquanto, não vou utilizar camisinha, né? Ou tá tranquilo, não vou ter filho. Toma cuidado, gente. Às vezes você tá ali, tá inibido no FSH-LH, mas você pode produzir espermatozoide uma quantidade bacana e com qualidade. Então não é porque você tá fazendo um ciclo ali, tá utilizando testosterona, que não tem a possibilidade de você engravidar alguém, entendeu? Puxando um pouquinho pro lado do ciclo, né? Vamos meio que falando dos dois. É uma discussão mesmo, né? Aproveitando falando da texto em gel, eu tenho experiência com alguns pacientes que a gente faz o gel de texto, mantendo uma texto basal, e o cara utiliza os derivados. Você tem essa experiência também? Sim, geralmente aí eu coloco os derivados orais, principalmente, né? Ou dá para associar um ou outro injetável, sim, sem problema. E com bons resultados. Com bons resultados. Eu mesmo tive um paciente, igual eu falo, mas também de expressão genética, Ele falou, não gosto de agulha, não quero de jeito nenhum. Começamos ali com 72 quilos. Testo gel e oxa, cara. O cara ficou com 84 quilos em 3 meses, com 8% de gordura. Uma evolução até vezes superior do que algumas pessoas que a gente usa injetável. Mas foi uma pessoa que teve uma resposta muito boa. E que fez tudo direitinho também, né?
treino, dieta, essas coisas no geral, mas dá para melhorar super bem. O problema vem muito da crítica que eu falo, que é da galera dos coaches de fisiculturismo. A galera de academias, texto gel não presta, e fica impregnando isso na cabeça da pessoa, pô, funciona bem, mas funciona para que nível que o cara quer chegar também, tem essa pequena diferenciação. Mas esse é o ponto, né, Fred? Pelo menos assim, os atletas amadores, cara, a gente tá falando aqui de físico... É a galera fitness, a galera fitness, qualidade de vida, Exato. que quer ter um shape bacana, mas quer viver bem, quer beber sua cervejinha no final de semana, ou quer fazer suas coisas do dia a dia. É igual até esse dia pra trás, os caras, sabe, sempre posto foto treinando, aí um cara veio me criticar, uma crítica até construtiva, mas assim, ele falou, Coro, você podia estar com um shape melhor. Eu falei, cara, eu tô com um corpo que pra mim, meu estilo de vida tá bom, eu não vou competir, eu não vou abdicar de outras coisas que eu gosto de fazer na minha vida, então eu falei pra ele, existe um meio maromba, que eu ajudo, a gente acompanha e tudo mais. Eu sou do meio fitness, cara. Eu tô com um corpo bacana e quero ficar assim pro resto da vida com qualidade de vida. Exatamente. E outra, por que a sua referência tem que ser igual a dele? Não tem, entendeu? Isso, porque cada um tem tem sua referência. referência. Mas esse é o cara que vê o cara no palco e quer que todo mundo esteja daquele jeito o ano todo, entendeu? O cara olha o Seban lá no Instagram e fala, eu quero ter o shape desse cara. Não vai ter. Eu tive uma discussão com um desses coaches de fisiculturismo no grupo, falando sobre deposteron pra mulher, que realmente a gente evita, né? Porque é muito grande. Aí eu falando que deposteron é uma merda, porque ele acabava que vendia também pros pacientes dele, pros clientes dele, né? As marcas underground. Eu falei, cara, não tem como você falar que uma coisa é uma merda. A discussão dele era isso. Eu comecei a mandar artigo no grupo, ele grilou. Ela, então manda seu shape. Eu falei, pô, a diferença do cara é o discussão é essa, aí né? Ele pegou e mandou. Eu falei, cara, deixa eu te falar, eu acho que é obrigação sua ter um shape muito bom, porque você vive na academia, você é personal e tudo mais. Eu falei, agora eu vou te mandar um print da minha conta bancária. Aí grilou. Eu falei, uai, então, referência por referência. Então, assim, tem que ter essa diferenciação, gente. É posição hormonal e qualidade de vida uma coisa, mundo fitness, fisiculturismo é outro, totalmente diferente. E é exatamente isso. Igual essa discussão de você ser sempre maromba não existe. Por exemplo, um cara não vai no Matheus sabendo que ele tá gordo para emagrecimento. Não tem sentido. Você não vai num dermatologista careca, entendeu? Ou com a pele feia. Então, assim, você tem que manter uma qualidade de vida. Você prega uma coisa, você tem que viver aquela coisa, né? E isso é que faz total diferença. Agora, por exemplo, chega um cara obeso no seu consultório, tá? Precisa fazer reposição. Precisa convencer ele que precisa fazer reposição. Só que ele tá lá para emagrecimento, aquilo que a gente discutiu no início. Mas eu vim cá para emagrecer, o cara vai me passar hormônio. Tem que explicar para ele que se ele tiver com hormônio baixo, dificilmente ele vai ter um emagrecimento com qualidade, né? Como é que você passa essa orientação para ele? Precisa te desinflamar para depois a gente utilizar o hormônio? Ou você já passa junto ali? Não, geralmente, igual eu falei, eu excluo a questão de conduta, né? Principalmente da questão da apneia, eu vou repor ou não o hormônio de uma forma mais rápida para esse paciente, mas eu explico, pô, a gente sabe, artigo científico, cara, zona, até que dividiu a questão da testosterona em quartis, né? Bom, zona de quarto quartil, cara, vai melhorar metabolismo, vai melhorar a receptividade de hormônios da tireoide na questão dos adipócitos. Você vai diminuir ali a questão da via da lipase lipoproteica, ativando lipase hormônio sensível para queima de gordura. Vai melhorar a energia de disposição, tirar aquele polo depressivo. Vai dar mais ano para ele poder fazer as coisas. Então, pô, você explica tudo pro cara, faz tranquilo. O homem, geralmente, é muito difícil de ter problema com essa questão de aceitar a reposição hormonal. Eu vejo mais isso do lado da mulher, pelos mitos que tem, né, em relação a isso. E aí, quando chegar na parte de mulher, a gente fala dessa questão que é diferente para homem, repor testosterona, que vai melhorar a questão do emagrecimento. Para mulher, eu falo que é uma faca de 2 gumes. Isso, eu acho que isso é fundamental, porque assim, explicar para o paciente, né? Explicar para o paciente é o que precisa, porque... Igual, eu estou em processo de emagrecimento e eu consultei com os dois, né, quando eu comecei o processo. E a gente fez toda essa investigação de texto, tudo normal, não tinha sintoma de hipogonadismo, nada. E os dois lá para mim falaram assim, o seu negócio é dieta e exercício. Então, vai muito de explicar para o paciente mesmo, né, porque às vezes a gente pega esses médicos de Instagram aí que passam a mesma coisa para todo mundo. E não é bem isso, né? Não é isso que tem que individualizar, ser feito. E outra coisa que a gente vê também, vindo muito aí dos coach de academia, essas coisas no geral. Pô, direto atendo paciente que tava obeso, essas coisas, não, mas eu fui, aí o cara me passou Masteron, Stan e Testo, porque falou que eu ia secar. Cara, não é assim que funciona. É igual você falou, pô, tá tudo normal, é dieta e treino, irmão, emagrece primeiro, porque eles, básico, né? Eles vendem a ideia que a Testo é muito lipolítica, que você vai queimar muita gordura e que os derivados vão te ajudar a secar. Cara, não funciona dessa forma. Exatamente. E aí, quando for na hora de, que poderia utilizar, né, uma coisa bacana ali para o cara ter um upgrade, ele já queimou a largada há muito tempo, já tá todo lascado, e aí, enfim, né? Se o hormônio desse certo para todo mundo emagrecer, a gente não via na academia um monte de baiacu, né? Não, então, com certeza. Você vê na academia, você chega... O cara ali fordo. Fordo. Então, se realmente fosse tão boa, as pessoas estariam sempre secas ali, né? Forte e gordo. E assim, a gente falando de
de homens que precisam fazer reposição, a gente fala muito de mulheres que estão na menopausa, né? Menopausa. O homem também tem sua menopausa, que chama andropausa. Então, é uma característica muito interessante no corpo deles, né? Eu não sei se vocês já perceberam. Pernas finas e muito barrigudo. Eu falo que fica com o corpo do Gru dos Minions. Exatamente. Braço fino, perna fina, porque perde músculo e a gordura concentra praticamente na barriga, que é a obesidade central. Exatamente. E a perda de músculo é uma evolução natural, né? Se o cara não se cuida, não treina, Sim, tudo é evolução. A partir dos 30 você tem perda de 1 a 2% de massa muscular por ano. Se o cara já é sedentário e aí começa a ter hipogonadismo, pô, isso aí avança e muito. E pela experiência de consultório, né? O paciente chega, doutor, eu era magrinho, controlava bem, agora eu tô comendo menos e minha barriga só tá aumentando. Aí você faz ali a bioimpedância, a gordura visceral dele gigantesca, você vai olhar, ele tá com síndrome metabólica, a gente já mata a charada ali, deficiência hormonal. Vamos cuidar disso aqui, melhorar um pouco a questão da atividade física, você vai ter resultado rapidinho. Sim, e é igual eu falo, muito disso tá muito atrelado à questão de estudo e entender que não é só o exame novamente. Mesma coisa, síndrome metabólica, cortisol extremamente alto. Eu falo que o cortisol geralmente é a inflamação, é o mal de tudo, cara. O cortisol é contrarregulador de tudo. Gera resistência de receptor, de testosterona, de estrogênio, de progesterona, de hormônios da tireoide, desregula a conversão de T4 em T3. Então o exame de sangue engana demais. Você vê a pessoa tá lá acabada, tá com todos os sinais de um hipercortisolismo, mas exame normal, tá com todos os sinais de um hipotireoidismo funcional, mas tá com o exame normal. E se você não trata aquilo da forma correta, cara, o cara continua do mesmo jeito. Eu costumo falar para os meus pacientes que às vezes quando a gente vai avaliar exames laboratoriais, e aí muitos falam, né? Hoje em dia muitos já olham os exames antes de levar para consulta, Joga no Google. né? Já joga ali, já vê. Mas está dentro do valor de referência, né? E aí, aproveitando esse assunto, cara, eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, esses exames aqui, eles foram feitos para o médico lá do pronto-socorro. É para o médico olhar aquela consulta de 5, 10 minutos e falar, tá tudo normal, próximo. Então, assim, aqui a gente não trabalha com... Voltamos a falar, né? A gente sempre comenta desses principais, assim, parte hormonal, por exemplo, vitamina D, vitamina B12, ferro, ferritina, a gente não vai se basear nos valores de referência. Até porque você pega um exame de vitamina B12, e eu sempre falo para os pacientes, olha que sacanagem, de 100 a 1000. Onde é que é a zona de normalidade, que é de 100 a 1000? Então, o cara que se o cara tiver com 101, justamente. É Então, igual a vitamina D também, né? Vitamina D mesmo. E os dois são importantíssimos para a saúde mental, né? Então, às vezes, o paciente está ali com 21 de vitamina D, né? No laboratório. Ele vê normal. Eu falo, não, nós vamos repor vitamina D. Só que ele fala, não, mas está normal, por que eu vou repor? Está normal de acordo com a referência do laboratório. Né? Esse que é o ponto que tem que ser falado. Porque são exames que foram feitos para descartar doença, isso, né? Isso. E não pensando em otimização, performance. Isso, melhora de qualidade de vida, nada disso. Exatamente. É para você virar e falar assim, não, você está com um problema, sua vitamina D está baixa mesmo, né? Abaixo de 20. Aí você já sabe que tem que repor. Isso porque a gente dosa só B12 como principal, a gente não dosa as outras, porque igual eu falo, quem não tem plano de saúde, for dosar complexo B inteiro, pô, uma vitamina de B1 isolada é R$80. Se você for pedir o complexo B inteiro, não dá. Pô, complexo B, reação enzimática em tudo, saúde neurotransmissor, saúde mental, produção de energia, né, que é a saúde mitocondrial. Sono, não né, dá para pedir tudo. Então, tem que conversar com o paciente para saber onde é que tá o problema. É a anamnese, né? Quantos pacientes já chegaram pensando que iriam precisar de uma reposição hormonal? Acho que isso acontece o tempo todo. E sai com prescrição de vitamina D, B12, creatina e reposição de ferro. É isso que acontece na psiquiatria, né? Muito paciente vai e marca comigo ali querendo que eu passe remédio, né? E muita gente que tá me assistindo aí sabe que muito paciente meu sai do consultório sem remédio. Porque justamente isso. Porque eu peço os exames, vejo que tem muita coisa alterada. Às vezes tem um hipotireoidismo associado ali e tudo. E não vai ser a sertralina, a estalopram que vai resolver o problema dele. É porque eu acho que às vezes a gente fala tanto de hormônio nas redes sociais que a galera que vê de fora acha que a gente passa, assim, pra todo mundo. Vocês só fazem hormônio, né? Até Vocês brinquei só com fazem uma hormônio. amiga minha ginecologista, ela falando pra mim, Fred, mas pô, aí no seu consultório é diferente, você trabalha só com parte estética. Eu falei, deixa eu te falar, é muito além do que você imagina. Se eu te destrinchar aqui tudo que eu pergunto pro paciente, tudo que a gente consegue imaginar dentro da consulta aqui, vai muito além de hormônio. Falando de questão de hormônio normal, mesma coisa, atendi um paciente essa semana, mesma coisa, pô, tô tendo muita oscilação de humor, acertou as medicações do psiquiatra agora, acho que ele tá com desvenlafaxina, tá bem tranquilo, mas ele tá tendo muita oscilação de humor, libido ruim, às vezes muito cansado. Cara, era só deficiência de vitamina mineral. O cara com 790 de testosterona de produção. Vou mexer ali pra quê, entendeu? Deixa então, quieto, vamos regular o sono que tava ruim, muito despertar noturno, vamos regular esse cortisol que tem seus gatilhos ao longo do dia. Vitamina D tava 17, vitamina B12 215, vitamina C 02. Vamos regular isso aqui, repõe um complexo bem inteiro, melhora essas coisas. Pô, daqui 15, 20 dias manda mensagem pra eu saber como é que você tá. Então, vai além de só... A resposta é só hormônio. Não é só hormônio. Vai muito além, né? Igual você falou, desde que a gente começou a falar aqui, você falou sempre ali da parte psiquiátrica e psicológica, porque interfere diretamente.
Então, às vezes, o paciente não está dormindo bem, você faz reposição ali, às vezes entra com um fitoterápico de noite, ali uma melatonina para auxiliar no sono e resolve o problema sem precisar usar medicação. Igual Né? eu falo, qualidade do sono eu acho que é uma das principais coisas que tem que tratar primeiro para qualquer tipo de doença e qualquer tipo de paciente. Física e mental. Se tiver com a qualidade de sono ruim, cara, não melhora. Não melhora. É muito difícil você ver uma melhora expressiva. Às vezes o paciente melhora, mas, pô, ainda tô acordando cansado, minha memória ainda tá ruim, ainda não tem... Meu libido não melhorou, porque eu falo, quando a gente brinca com medicina oriental, que eu gosto de ler essas coisas, a gente tem nossos pontos de energia. Libido é considerado um ponto de energia. Se você não tá tendo energia para nada, automaticamente você tem um bloqueio corporal para essa questão de... A libido, o corpo entende isso como, né, reprodução. Meu amigo, vamos ficar em zona quietinha aqui, que eu brinco é modo economia, né? Seu corpo te resguarda de gasto de energia. Então, se você não tá tendo energia para nada, libido vai a zero mesmo. Vai a zero, exatamente. Você falou do complexo B, eu acho muito interessante, que hoje, quando a pessoa está com alteração de tireoide, de suprarrenal, ferritina alta, sei lá, fígado inflamado, a maioria das suplementações tem um complexo B, já percebeu? Sim. A maioria tem B3, né? Quando a gente vê, principalmente, por exemplo, saúde da adrenal, né? Para melhorar essa questão de estabilidade de cortisol, de mineral corticoide, produção de noradrenalina. Cara, magnésio, vitamina B6 e ácido pantoteno, que é a vitamina B5. Então, você vê nessas formulações que já vem pronta até de injetável, é a composição disso aí, cara. E não é o remédio lá na farmácia. É isso aí que vai melhorar a saúde daquela falha ali pro paciente. E um adendo, né? A gente está falando aqui de suplementação, de reposição de vitaminas, mas não é aquela vitamina de A a Z que eu compro na farmácia. Não é o AZ, não é o Fisofor, não é aquelas coisinhas. Não é aquele negócio pronto, pessoal. São doses totalmente diferentes. Calculadas, são doses de ataque. Então, muitas vezes, até a farmácia de manipulação manda, pô, Fred, é realmente essa dose aqui mesmo, porque tá fora dos padrões. Pode ficar tranquilo, essa dose aí mesmo. Eles pedem um artigo para você de vez em quando? De vez em quando pede, eu mando. Eu até mandei um recente de magnésio L-treonato, né? Porque geralmente o máximo de magnésio por dia é 1000 mg, né? Então esse estudo para melhorar a memória, cognição, qualidade do sono, até como rejuvenescimento cerebral, 1,5 gramas de magnésio L-treonato por dia, sem causar impacto negativo nenhum. Então, pô, tive que mandar para eles verem tudo mais. Então, assim, pô, tem que ir atualizando, tem que ir mostrando pro pessoal a diferença que a gente tem na nossa conduta. Exatamente. É igual a melatonina também, né? Porque a melatonina de farmácia é 0,21. Sim. 0,21 miligramas não faz efeito para algumas pessoas, e dependendo da idade, faz cosquinha nenhuma. Faz cosca nenhuma. Então, às vezes, a gente tem que chegar ali a 5 miligramas. Então, o cara vai ter que tomar o quê? 30 comprimidos daquela pronta de farmácia para chegar nessa dose, né? Então... Cara, eu sou um cara que eu prezo muito pela saúde articular, né? Porque eu sofro com bursite. Então, cara, eu peso a mão em MSM, glucosamina. A farmácia manda para mim e fala, pô, mas essa dose aqui mesmo? Eu falo, essa dose mesmo, tem que pôr em sachê, porque não é cápsula não, meu amigo. Nem cabe. 12 cápsulas. É sachê, pode tomar todo. Não, mas é isso mesmo, cara, não tem jeito não. Precisa, né? Às vezes tem algumas coisas que a gente não tem que ser cauteloso, né? Tem que realmente fazer o que vai ser efetivo, entendeu? Por isso que é importante uma consulta com o médico, galera. Às vezes você chega no consultório tomando AZ. AZ é um orégano de cada coisa, cara. Vai ser polêmico, mas todas essas empresas querem arrancar seu dinheiro. Tá ganhando seu dinheiro porque realmente é só um pouquinho de cada coisa, não vai adiantar nada. Porque vai varrer um pouco da sua casa ali, mas a sujeira continua, tá? Então procure auxílio. E vai aquela propaganda, né, que vem na televisão lá, aparece lá. Se você comprar nos próximos 10 minutos, você ganha um relógio, ganha mais um kit, não sei o quê. Cara, é assim, o que eles estão vendendo, né? E a mesma vitamina serve para tudo. Para algumas pessoas eu falo, quer comprar uma vitamina que vai ser melhor do que a AZ, compra as vitaminas que são pré-fabricadas por bariátrico, que realmente vai ter uma tecnologia melhor de absorção, você vai conseguir absorver mais. Fora isso, cara, um zinco pode estar bonzinho, outras coisas, igual vitamina C, cara. Vitamina C efervescente não presta para nada. Eu sempre passo cápsula de liberação lenta para o meu paciente ou injetar, porque senão não repõe. É o placebo quase, né? É um efeito placebo ali, cara, né? Placebo. Cara, eu assim, acho que a única possibilidade que eu uso o polivitamínico, né, o multivitamínico, é na preparação do cara de palco. Sim. Nesse eu uso. Quando ele tá com dieta muito restrita, próximo ali do campeonato, às vezes a gente usa. Né? E olha ali que é tipo assim, uma dose do multivitamínico é eu mando tomar 6 cápsulas. Isso, mas e volta no que a gente tá falando, é o calculado. É, né? o calculado. Não adianta você achar que você vai comprar lá as 30 cápsulas na farmácia pronta, já tomar um por dia, que você vai estar repondo alguma coisa, né? Então, exatamente. E a gente tá falando de reposição hormonal, gente, eu não falei isso nisso, eu vou falar agora. Reposição hormonal não é só testosterona, tá? Não é só testosterona. A gente tá falando aqui de cortisol, hipercortisolismo, que é o excesso. A gente tá falando de tireoide. Eu achei muito interessante, eu ia até te perguntar. Então, no hipercortisolismo, você usa a base de magnésio e o complexo B ali. Geralmente, no hipocortisolismo em si, a gente usa essa base porque tem aquela briga, né? De existir ou não, o pessoal chama de fadiga adrenal, né? Já tá provado por A mais B que não, mas a gente sabe que a adrenal entra numa fase de exaustão. Nessa fase de exaustão tem as formas da gente tratar.
né? Agora, quando entra na falência, na insuficiência adrenal primária, eu tive um paciente recente com isso que por estresse crônico e privação do sono, ele teve uma insuficiência adrenal grave, teve todos os sintomas, perdeu peso, hipotensão, um monte de coisa. Graças a Deus a gente conseguiu corrigir e tirou ele. Porque senão era, hidrocortisona, algum tipo de corticoide o resto da vida. Mas nos casos de hipercortisolismo é o quê? Tirar todos os fatores inflamatórios. E aí a gente consegue utilizar o que nesse sentido aí? O DEA é um excelente controlador de hipercortisolismo nesse sentido. E aí a gente vem os adaptógenos, né? Que eu falo que é a medicina ayurveda, a medicina indiana, que faz a total diferença, que é a rhodiola rosa e a ashwagandha, a própria relora melhora bastante, então a gente consegue controlar o cortisol do paciente nesse sentido. Só que agora eu falo, às vezes o cortisol vem o quê? Baixo ou normal no exame de sangue. Porque do mesmo jeito que o corpo aumenta a produção, você aumenta a excreção urinária. E a gente não vai ficar pedindo urina de 24 horas para todo mundo, exame salivar para todo mundo, que não é todo mundo que tem plano. Então, geralmente, no hipercortisolismo, melhora, né? Claro, todos os fatores inflamatórios. A ashwagandha, a rhodiola rosa já melhora bastante. E o sono, né? A gente E o sono que é o fator principal. Porque assim, pra quem não tá habituado a tratar esse tipo de coisa, né? Basicamente o que a gente tem ali é o de ciclo sono de vigília e ciclo circadiano. É o cortisol, lógico, resumidamente, né? O cortisol de manhã e a melatonina de noite. Sim. Então, se a gente não consegue adequar os níveis dessas duas coisas, né? De melatonina e cortisol, a gente não vai ter os níveis adequados. E é igual eu brinco, melatonina eu falo que é o nosso botão de reset. Pô, o computador tá travando, reinicia. A melatonina faz isso com o seu sistema nervoso central inteiro todo dia à noite, que você dorme bem, que passa no estágio profundo do sono, que tem um pico de produção de melatonina. Parou de ter pico de melatonina, cortisol vai dar pequenos picos noturnos, aqueles despertares noturnos, aquele sono, sonhando muito pesadelo, né? Aquele sono muito leve. Pode saber que sua produção de melatonina está ruim e em algum momento o cortisol vai prevalecer. E aí o cara acorda no outro dia já cansado já e vira uma bola de neve. cansado, com mais fome, que aumenta a grelina. É um dos motivos da questão de compulsão alimentar que está associada a isso. E aí sim, cai a texto. Né? Sono ruim, aí sim cai a texto. Zona profunda, produção principalmente de H, IGF-1 e texto. Exatamente. Aí ele chega, é o que eu sempre falo, né? Nesse cara, vai ser válido repor texto? Ele vai continuar dormindo mal. Se não organizar a casa. Exatamente. Então, é esse que foi o X da questão quando a gente começou a... Mudança de hábitos, né? Basicamente, discutir. mudança de hábitos aí pra todo mundo. E é muito interessante você falando do hipercortisolismo, que também, a gente falando de cortisol aqui, gente, que também é uma reposição. O Vitor Sorrentino, é um cara que a gente acompanha aí, ele fala muito da homocisteína. Sim. Porque a homocisteína é um dos marcadores inflamatórios excelentes, tá? E nem sempre ela, quanto tá ali no valor de referência, você não tá inflamado. Então, você trata até quanto o cara ali tá no limite superior da homocisteína. E trata dessa forma, né? Tirando os estressores físicos, melhorando a qualidade de vida. Tem que treinar, gente. Utiliza creatina, enfim, a gente tem que mudar totalmente a qualidade de vida. Não existe remédio para homocisteinemia. Não existe remédio, medicação. É metilfolato, metilglicina, complexo B, não existe outra coisa que vai tratar isso. Exatamente. Pode ir? Eu acho que... você vai Não, pode. puxar da mulher? Não, ainda não. Não? Pode ir. Uma coisa que eu acho que seria interessante, que a gente falou muito aqui do homem da parte sintomática, falamos dos exames laboratoriais. Hoje, na sua prática, Fred, o que você considera abaixo da referência para um homem? Eu já considero abaixo da referência, mas linkando muito com os exames. Abaixo de 380 eu já considero um valor bem ruim, correlacionando com os exames. Porque, igual eu falei, eu tenho vários pacientes com 420, 460 de teste. Cara, corpo impecável, performance física ok, porque tem um número de receptor enorme. Então, aquela teste já é suficiente para alimentar o corpo do cara por completo. Na maioria das vezes, principalmente para paciente mais sedentário, sobrepeso, obesidade, cara, tá menor ali que 380, 400, o cara já tá cheio de sintoma. Também vou mais ou menos nessa linha aí também. É a sensibilidade receptor, então, É que vai... Eu, por exemplo, não consigo pedir para você, vou ver qual que é o número de receptor de testosterona que ele tem. Pô, não dá. Não tem como saber isso. Não dá como saber, é muito individual de pessoa para pessoa. Tem várias formas de a gente diagnosticar, né, o hipogonadismo, Sim. né, fazer reposição. O livro do André Rizzuti, que eu estava lendo até recentemente, ele coloca ali várias referências que você pode utilizar. Eu mesmo utilizo essa forma aí, mas eu gosto de 300 mais 2 sintomas. São formas que a gente geralmente utiliza, né? você sempre tem que ter o questionário de ADA ali presente ali. Exatamente. É porque o que eles se baseiam muito na diferença dos artigos, né? Tem artigo que fala de 400, de 280, enfim. Eu gosto de pecar pelo excesso, gosto de o cara que está ali com menos de 400, 380, sintomático, né? E aí entra um ponto, né? Que aí o artigo fala pra gente repetir o exame, né?
Você faz isso na prática? Geralmente, para algumas pessoas, eu faço... Depende, né? Dependendo se vier do laboratório mesmo assim, eu peço para dosar novamente. Pra dosar novamente, E também, aí volta no que o Carlos falou também, dos cuidados que ele teve antes desse exame, né? Sim. Se ele, Matheus. É o que o Matheus falou. É. Dos cuidados que ele teve antes do exame. Se ele fez tudo certinho. Sim. É justamente isso, por isso que repete. Que pede para repetir. Eu fiz recentemente fiz retorno no paciente. Ele realmente estava bem empolgonático, ele tinha emagrecido muito, acho que ele fez um negócio bem catabólico mesmo. Pô, a testosterona dele estava 117. Aí eu falei, cara, vamos testar seu eixo primeiro, você já testou alguma vez, né? Nunca testei. Falei, vamos testar para ver se não é um problema testicular. Pedi ultrassom testículo, descartar varicocele, essas coisas. Cara, teste perfeito, com 30, 35 dias de clomifeno, uma dosinha de anastrozol, fui para 1.400. Falei, ó, seu testículo funciona perfeitamente. Falei, vamos manter algumas coisas naturais, mantém seu estímulo de treino, vamos melhorar a sua alimentação, que você está comendo muito pouco. Aí ele praticamente zerou todos os sintomas, tá super bem, só que a esposa falou, vamos refazer o exame. Refez o exame no lugar, deu 178. Aí ficou triste demais. Falei, cara, você tá com algum sintoma? Não. Falei, então vamos repetir no lugar melhor. Repetir no lugar melhor, 480. É complicado, cara. Então aí já deu uma variabilidade muito grande. Isso é complicado até mesmo com por exemplo, quando você faz a reposição, seja via implante, via injetável, idosa. O cara tá super bem, sem sintomas, tá vivendo ali uma vida que ele nunca teve, aí você dosa, o exame dá 500, aí o cara, aí começa a ter os sintomas de novo, só porque ele viu o exame alterado. Sim. Então eu até evito, cara, de pedir exames de texto pro cara que tá fazendo reposição ali, com pouco tempo de reposição, entendeu? Então, assim, pelo que eu entendi, vocês falam aí para os pacientes que, além de ser um laboratório bom, obviamente, seria bom fazer sempre no mesmo laboratório? Seria uma sempre no mesmo laboratório. Ter o histórico, né? Para ter o histórico, Para ter aquele então, a curva, né? Eles botam a curva lá. SEB, núcleo, laboratório evangélico, é bom que você fique com o cadastro, então você fica com a curva de avaliação para o paciente. Sim. Não, show de bola. Deixa eu perguntar para vocês, fazer a mesma brincadeira que o Matheus fez da última vez. Homem tá ali, precisou fazer reposição. Você suplementa junto, algumas vezes precisa fazer um suplemento. Escolhe um suplemento que você fala, cara, não pode creatina. Tá? Que você fala, cara, esse suplemento que eu gosto sempre de suplementar para o homem. Eu acho um suplemento espetacular. Suplemento ou um hormônio associado, enfim. Tipo, para qualquer coisa? Tipo assim, porque a última vez que a gente teve aqui o podcast, a gente fala, escolhe 3 suplementos, você fala que são suplementos incríveis, que são substituíveis para você. Tá sempre na sua prescrição, tá sempre girando. Você tem algum assim que você fala, cara, eu gosto mais desse suplemento? Eu gosto muito de ashwagandha. Ashwagandha? Gosto muito, cara. Porque faz modulação de tudo no corpo, de toda a parte hormonal, e essa modulação do cortisol, e tem efeito positivo, libido, fertilidade. Então, o cara sempre fica muito bem, pensando em englobar algo do ponto de vista geral, tanto do ponto de vista de performance física, quanto do ponto de vista do dia a dia do cara, ashwagandha. Eu vi que na sua fórmula, até para aquele rendimento diário, você coloca ashwagandha, né? Bora lá, Jorge, eu sei que hoje você tá meio só escutando, aprendendo aí, mas você tem um suplemento ali. Tá? Não. Vou quase. Não, no meu caso, cara, melatonina. Melatonina, porque a base do meu tratamento é melhora de sono também. Né? Então, para todos os meus pacientes, eu sempre faço um questionário de sono, independente da queixa dele. Depressão, bipolar, ansiedade, eu faço um questionário de sono e a maioria tem hábitos ruins de sono. Muito. Então, assim, é muito difícil. Mudar hábitos é difícil. Né? Então, assim, você virar pro cara e falar, não levar o celular pra cama, dormir mais cedo, deixar o quarto 100% escuro, não ter ruído, é muito difícil ele aplicar tudo isso. Então, enquanto ele vai aplicando, eu sempre gosto de fazer uma reposição ali de melatonina, sempre começo com a menor dose, vou aumentando até ele ter uma qualidade boa de sono, para aí depois ele conseguir aplicar realmente essas mudanças de hábitos. Então, melatonina para mim seria esse fundamental aí. Cara, já que não vale creatina, né? Eu gosto muito de ômega, cara. Ômega 3, passo para todos os pacientes, independente do motivo da consulta, né? Pensando em performance, excelente. Pensando em reposição hormonal, excelente. Principalmente no homem, que já é considerado uma pessoa ali que tem certos riscos maiores, né? Ômega 3 tem uma certa proteção cardiovascular. Então, dislipidemia também. Melhora com a memória, cognição também. DH melhora demais. Mesmo que o cara não tenha ali, por exemplo, alterações de colesterol, até porque a gente sabe que o ômega 3, ao contrário do que muita gente pensa, não vai reduzir a LDL, né? Evita de oxidar a molécula, né? Que é o que a galera não entende. Né? Exatamente. Eu gosto de passar porque ele tem outros benefícios fora a parte dislipidêmica, né? Então, sempre está na minha prescrição. Porque ficou popular, né? Que ômega 3 é só para quem tem colesterol alto. Não, nem abaixa o colesterol. Nem abaixa o colesterol. Só abaixa o triglicérides. Exatamente. Para mim, na minha prática, um suplemento hoje, um mineral que a gente passa, que eu tô passando sempre é a coenzima Q10. Tá? Não, Tadalafil. Passo muito também, viu? Mas é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela ficou famosa, né? Teve um pico aí de fama, todo mundo coenzima Q10, e voltou a cair. Mas eu tenho mantido ali minhas prescrições, principalmente para energia diária também. Tá voltando dentro da cardiologia agora, todos os guidelines de cardiologia tá trazendo, no entanto que a indústria farmacêutica vai lançar agora, mas não na forma ativada, né? Que é o Biquinona. Biquinona, então, né? Vai lançar aí
ali, né, da Marjan ou da Mirage, 200 miligramas. Vai ser, mesmo? vai ser a dose mais alta do mercado. Olha só. Então, igual eu falo, se a indústria farmacêutica está indo atrás disso e lançar, é porque realmente o negócio é muito bom. Tá fazendo efeito, né? Não, beleza. Mais algum adendo aí, Matheus, Jorge, Não. sobre homens? Cara, um adendo, só que puxando um comentário. Era bom falar do câncer de próstata. É verdade. Só um adendo que o Fred comentou, é a parte do clomifeno. Cara, eu tenho excelentes resultados com clomifeno. É muito bom, cara. Excelentes, cara. Só, assim, clomifeno pro cara que tá hipogonádico, assim, e tem esse quadro, às vezes, de obesidade, que, cara, você não quer jogar texto ali com medo até de aromatização, cara, o clomifeno resolve muito, tá? Libido melhora, o cara treina, perde peso, e aí sim, se for o caso, a gente realmente identificar que tem necessidade ali dar texto. E lembrando que é um estilo um tipo de estímulo que você pode manter de forma contínua. Faz os 2, 3 primeiros meses de uma forma mais intensa, depois você pode manter ali doses menores por semana, 3 vezes por semana, porque realmente tem pessoas que quando você tira o estímulo, cai. Então você pode manter ali um clomifenozinho para o paciente sem nenhum problema, lembrando sempre de combinar com um pouquinho de dose de inibidor de aromatase, seja anastrozol, seja crisina, que é mais natural, porque a longo prazo, principalmente a partir de 90 dias, o clomifeno ele perde efeito sozinho. Então, ele tem que ter um inibidorzinho de aromatase, dose baixinha só para ajudar. Eu ia perguntar justamente isso, se seria isolado. Então, não. Depois de um tempo, é bom você ter... Ou se tiver com percentual de gordura muito alto, você já tem que colocar um anastrozol, porque junto, senão né? você acaba aromatizando bastante. Entendi. Não, beleza. Vamos falar então do tema que você puxou aí, cara. Normalmente a gente vai falar de hormônio. A pessoa tem medo de câncer, né? Sim. Mulheres muito medo de câncer de útero, câncer de mama. E nos homens é o que sempre discute até com alguns médicos. É câncer de próstata, cara. Na prática, Fred, com os estudos, cara, que a gente sabe da ciência aí, tem risco de câncer de próstata, cara? Hoje, estudo desse ano, 2024, artigo de revisão da JAMA, foi praticamente, novamente, negado a associação de câncer de próstata com terapia de reposição hormonal. Outros gatilhos são muito mais importantes. Tabagismo, homocisteína elevada, disruptores endócrinos, má qualidade do sono, síndrome metabólica, obesidade. Então, a obesidade isoladamente por si só aumenta o risco de 13 tipos de câncer diferentes. Exatamente. Então, aí eu vou ficar batendo, aí você vai ficar brigando com o urologista, porque é a testa. Lembrando, testo, né, classificação de Gleason, quando a gente encontra ali no câncer de próstata de 1 a 5. Tem tipos de câncer de próstata, 2 ou 3, que o pessoal usa testosterona em dose alta para tratar o câncer. Exatamente, isso que eu ia falar. E, não é coisa daqui, gente. É coisa norte-americana, de cara que só estuda câncer de próstata a vida O toda. povo não respeita o estudo brasileiro, né? Aí... O cara pega referência sempre o FDA, né? O Então, FDA é igual eu falo, tem algum histórico de PSA um pouco mais elevado, tem algum histórico familiar, dá para fazer reposição com segurança? Dá, cara. Faz o acompanhamento, utiliza bloqueadores naturais, um salpalmeto, um DIN, um indol 3-carbinol, controla a homocisteína do paciente. Mas não, aí a galera fica encucada com isso e esquece de falar pro cara parar de fumar, né? É o mesmo, a pessoa que hoje em dia, o médico que hoje em dia critica a reposição hormonal no homem com medo do câncer de próstata, geralmente é o mesmo médico que critica a reposição na mulher com medo de tumores também, né? Que a gente sabe que teve um estudo de não sei quando... De 1960. Caverna. Exatamente. Então, geralmente, esse médico, ele defende... Ele é contra, né? As duas frentes, né? A testo no homem por conta da próstata e a reposição hormonal climatério e menopausa na mulher por conta de tumor, né? E é o mesmo médico que parou de estudar, gente. Com todo respeito. Não, e assim, é o a mesmo médico que parou de verdade é que a gente volta no mesmo assunto de individualidade. Né? Lógico que vai ter mulheres que você não vai fazer reposição hormonal ali, porque, já teve um câncer de mama. Vai ser mais difícil fazer uma reposição, você vai usar, às vezes, doses menores, outro tipo de reposição. Né? Então vai individualizar, não vai ser a mesma coisa. Eu tenho um paciente mesmo, cara. A vida do cara tava péssima, cara. O cara hipogonático, mas a vida toda, cara. 10 anos consecutivos, o cara sempre com PSA de 5,7. Já fez ultrassom, já fez biópsia, o cara não tinha nada. É o que a gente chama de alteração idiopática. Tem gente que a gente pega ácido úrico estourado, lipidograma estourado. Às vezes o cara até triatleta tem tudo ruim ali. Tudo ruim. Cara, isso é um exame. Infelizmente, por algum motivo, o PSA dele aumenta. Cara, iniciei a reposição hormonal pra ele, sem comunicar o uro. Utilizamos ali antioxidantes, indol 3-carbinol, essas coisas. Cara, o PSA dele que sempre ficava 7, 5, essas coisas, hoje em dia fica 3,2. Com a reposição. Com a reposição. Cara, E a vida do cara mudou da água pro vinho. completamente. Por quê? Começou a fazer atividade física. Lembrando, atividade física é atividade anti-inflamatória, produz miocinas, melhora várias coisas de celularidade. A vida do cara mudou. Aí se você fica encucado só com isso, não, o exame deu ruim, não vou fazer não. E nesse paciente seu não tinha nem hiperplasia. Tinha um pouquinho de hiperplasia, mas sem sintomas nenhum, né? De gênito urinário, essas coisas. E já tinha feito N biópsia, sempre tudo normal. Falei, cara, a gente vai fazer um acompanhamento seguro. De 3 meses a gente repete o ultrassom, o PSA e vai acompanhando. Pra você ter uma ideia, você me falou um negócio agora que aconteceu semana retrasada.
vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia comentou uma postagem minha falando sobre implantes hormonais. Se era aprovado e autorizado pela Anvisa. E aí, Fred? Pô, você faz implante sem autorização da Anvisa? Tô trabalhando agora, eu sou... A margem da lei, né? A margem da lei. Sou meliante. Lá na Índia, lá no meio da Índia. Cara, se tem autorização de produção de pellets, é porque a Anvisa, a Vigilância Sanitária, está aprovado, cara. Não existe isso. O negócio é justamente, você falou essa questão de estudo. Como os estudos, a maioria são feitos com pellets norte-americanos, porque os pellets no Brasil não funcionam. Cara, funciona e funciona muito bem. A mesma tecnologia, importamos de lá. Então, funciona. Exatamente. Inclusive, a medicina brasileira Só não veio a é patente, muito né? forte, né? Sim. Então, assim, a gente tem que valorizar, sim. Mas eu achei engraçado, assim, eu até fiquei com vontade de responder outra coisa, mas eu falei, eu sou uma pessoa superior. Uma pessoa nova, sensato. você é uma Mas isso pessoa porque nova. onde entra é o que a gente chama de briga de ego, né? Então, eu sou urologista que deveria só mexer com isso. Só ginecologia que deveria mexer com aquilo, entendeu? Melhor nem responder. Quando chegar no postinho de saúde, então, se tiver com pressão alta, manda sempre pro cardio, né? Se tiver com diabetes pro endócrino, o Sim. médico do postinho, então, vai virar um... Então, igual eu falo, a melhor Não, coisa, cara, é você ter acervo científico para combater esse pessoal. Acervo Manda artigo, científico. pô. Manda artigo. E assim, e você falou a verdade, porque o paciente assusta, por exemplo, quando ele vai no meu consultório e eu passo um antipertensivo pra ele. Ele fala, mas eu tô indo no psiquiatra pra ele me tratar uma pressão? Como assim? Mas É eu falei principalmente pra por causa ele, disso. aí ele me perguntou também sobre as doses de bioequivalência, né, dos implantes para as demais vias. Respondi, né, na postagem, sim, claro que são aprovados pela Anvisa, né, e que ele poderia me chamar no direct que eu mandaria os documentos para ele. Nunca mandou, nunca chamou. Mas é porque ele já sabia, entendeu? É. Ele só foi pra te cutucar mesmo. Entendeu? Então, assim, é só Não assim... acho que não sei Será se que ele não sabe. sabia? Não sei, Não, cara. Sabe, cara, eu acho que sabe. Foi pra É aquela cutucar. cutucadinha, né? Aquela, É. só pra... Uhum. Mas, enfim, só me lembrei disso aqui. A gente tá Foi um falando desabafo. É, só um Foi desabafo. só quis compartilhar com a gente Quis o que compartilhar aconteceu, com né? todo mundo. Espero que ele veja esse Não, podcast. beleza. E deixa eu falar, a gente falou que discutiu, né, que a reposição hormonal dá ou não dá câncer. E a falta dela? Você acha que tem o risco Aí, de câncer? realmente, todos os estudos indicam que o hipogonadismo persistente aumenta mais o risco de câncer de próstata do que a reposição hormonal. Muito mais. Principalmente porque fica com prevalência de estradiol, estimulando ali a próstata também, conversão de DHT que também estimula, e o que muita gente às vezes esquece, acha que é só na mulher, a estrona também estimula, principalmente como a homocisteína está alta, a gente tem essa conversão de estradiol em estrona. Então vai alterar ali hiperplasia celular, essas coisas, e aumentar o risco de câncer de próstata. Então, resumindo para vocês, homens, exclusivamente para homens, vocês que têm medo de fazer reposição hormonal, utilizar o hormônio quanto bem indicado por conta de câncer, é exatamente o contrário. Se você tem indicação de reposição hormonal, faça a reposição que você vai prevenir o câncer. Claro, sempre associado à atividade física, uma boa alimentação, evitar o tabagismo. Às vezes fica chato a gente falar sempre isso, né? Você tem que fazer atividade física, você tem que fazer uma boa alimentação. É o básico, gente. Pra todo mundo, Pra né? todo O básico mundo. todo mundo. Tá? Então, Então, pô, você precisa ganhar dinheiro, você precisa acordar todo dia para trabalhar. Não precisa, Exatamente. Justamente. Isso aí é o seu trabalho do dia a dia para você ficar bem, cara. É a rotina. É o hábito que você coloca e se torna rotina. Igual escovar os dentes, né? Se você não escovar os dentes, você vai ter problema. Porque odontológico. porque muita gente entende que quando a gente começa a falar para fazer exercício e essas coisas, acha que tem que abdicar de tudo na vida. Igual eu falo. Senão que tem que fazer um treino de 3 horas, né? Quer continuar Mas é bebendo? aquilo. Quer continuar bebendo? Bebe, mas com equilíbrio, diminui a quantidade, mas tem um ponto de equilíbrio bacana. Agora, realmente, o cigarro a gente briga pra parar, porque a gente sabe de todos os malefícios. A gente sempre volta. Quando a gente orienta a atividade física, a pessoa acha que ela tem que levar aquela vida. Que do ela vai atleta. virar um atleta de Sim, Olimpíada. E não é isso. Levantamento de entendeu? peso, Não é né? isso. Os caras, pois não é. Então, assim, mas assim, o nosso trabalho eu acho que 50% do tempo da consulta é quebrando paradigmas, né? E os outros 50% que realmente ali é a consulta propriamente dita. O paciente já chega com muitos empecilhos, por conta de informações mesmo que ele tem acesso, por conta de Google, Instagram, enfim. Então, metade do tempo falando, isso não existe, isso existe, enfim. Né? Por isso que você vai... já é um adendo para vocês aí, pacientes. Se você vai no médico que tá o período de consulta ali de 20 minutos, suspeita, hein? 20 minutos, pelo menos na nossa área, assim, Não dá pra não dá pra conversar nem metade do você assunto. organizar a vida do rapaz, não, tá? E nem na psiquiatria, né? Não, Nem- em toda, é a sua mesmo, principalmente, porque a sua ainda é aquela área mais mágica, né? Que Sim. você não tem exame para dosar serotonina com qualidade, não existe isso. Não Então existe, a sua né? área é mais mágica na anamnese mesmo, você tem que descobrir o E paciente, você assim, conversa. realmente tem propostas que chegam para mim para atender 6 pacientes em 1 hora. Não Isso dá, fica não dá. inviável, né? Não dá. Então, assim, às vezes a pessoa tá ali fazendo aqueles cartãozinhos que vende ali muito no centro de Anápolis, centro de Goiânia, né? Que o pessoal faz ali a propaganda, que é um plano de saúde, que vai ter consulta, você vai ter 10 minutos de consulta. Então, assim, como é que você vai avaliar
um hipogonadismo, uma depressão, uma ansiedade em 10 minutos. É impossível. É melhor pôr as impossível. caixinhas de remédio, o cara preenche um questionário, depois, Isso. né, e vai lá e pega. Porque é isso que acontece, precisa. é isso que acontece. Então, assim, uma consulta com menos de 40 minutos aí Não fica dá, inviável. impossível. Possível, né? Vamos para as mulheres? Vamos. Mulheres, eu sei Só que... antes, então, ó, só recapitulando pro pessoal, né? Porque eu acho que é um medo que o pessoal tem, além dessa questão do câncer, da questão da infertilidade. Então, pessoal, se vocês têm indicação de fazer reposição, o segredo é procurar um médico qualificado para fazer. Né? Então, a gente tem 3 aqui que, se vocês marcarem, vocês vão ver que vocês vão estar protegidos. Então, olha, o apresentador tá pedindo preferência. Ó, Por favor. e o pior, né? Assim, o mais interessante, né? Que aqui a gente tem justamente esse ponto. Que a gente praticamente trabalha com as Mesmo com o estilo mesmo de perfil, pessoa. no mínimo muda pouquíssimo, assim. Às vezes algum pega um pouco mais de atleta, enfim. E endócrino, nutrólogo, nutrologia, medicina esportiva. Então, 3 frentes diferentes que englobam o mesmo paciente. Sim, certo? Daqui um dia até o nada, né? Psiquiatria Vai, tá pegando muito tempo vai aqui com a fazendo gente. implante hormonal. Tô aprendendo também, olha. Tô aprendendo também. Então, marquem comigo, não precisa marcar coisa, não. Então vamos lá, entrando nas mulheres aqui, a gente falou dos homens, agora mulheres, pega Agora- papel e caneta, que agora eu que o sei, bicho pega, né? porque homem é mais simples de lidar, desculpe mulheres, não tô criticando, vocês são especiais, mas a mulher, por exemplo, ela já chega no consultório desabafando, diferente do homem, o homem ele não desabafa muito, Ele não se abre, né? Não O se homem abre. Não se abre. a mulher ela já chega falando o que tem, o que tá sentindo, e às vezes é até mais fácil você diagnosticar uma deficiência hormonal. Fed? Eu não sei se você pega isso no seu consultório muito, tá? Para mim, mulher é muito mais fácil em alguns sentidos de captar informação. Porque, primeiro, mulher é muito detalhista. Se você perguntar informações do ciclo menstrual dela, ela vai saber o beabá, o que mudou, se fluxo piorou, se teve TPM ou se teve, se o fluxo, não sei o que. Então, você já consegue identificar várias variações hormonais que essa paciente pode ter. Então, a mulher realmente é mais aberta, ela consegue te trazer mais informações. Aí, na hora de repor, eu falo que vai muito tanto da experiência de consultório quanto do estudo da fisiologia, porque exame de sangue para mulher também engana bastante. E nem sempre algumas deficiências vão estar elucidadas, principalmente, né? Igual eu falo, às vezes eu pego exame pro paciente, a paciente, fui numa médica, ela falou que eu tava com a progesterona baixa. Eu falei, você tomou anticoncepcional? Não. Eu falei, então, que você estava no que fase do seu ciclo menstrual? Eu tinha acabado de menstruar. Eu falei, então, realmente não vai ter progesterona no exame de sangue. Não vai ter... Então, tem os detalhes que a gente tem que explicar para pacientes, as variações e tudo mais. E lembrando, detalhe importante, mulheres, hoje eu vejo muito em qualquer idade, dependendo da situação, a reposição hormonal está apta em qualquer idade. Não só na menopausa ou no climatério. Era a pergunta que eu ia te fazer, cara. Mas antes de falar da reposição, quais são os sintomas de deficiência hormonal na Aí mulher? a gente vai com sintomas mistos, né? Indisposição, cansaço, falta de energia, alteração de humor, que é muito comum, alterações do ciclo menstrual, tanto com fluxo, TPM, cólica, retenção de líquido, uma alteração muito comum pode acontecer, rarefação capilar, né? O cabelo mais fino e tudo mais, redução de libido, redução de lubrificação vaginal, perda de massa muscular, acúmulo de gordura, acúmulo de celulite. Pouca coisa. Familiares, né? Mas você puxando isso, eu acho que é importante você falar também, então, o diagnóstico diferencial que é importantíssimo em mulher, né? Que não é tão comum em homem, mas em mulher a gente tem que fazer, que são as doenças de tireoide, né? Doenças Que trazem de tireoide. muitos desses sintomas. Então, E se aí, pudesse falar um geralmente, pouquinho pra gente. geralmente isso mescla, né, nessa questão, principalmente o hipotireoidismo com tudo isso, queda de cabelo, indisposição, cansaço, falta de energia, retenção de líquido, constipação intestinal, mesma coisa, hipercortisolismo para a mulher também pode gerar esses sintomas e alterar também o ciclo menstrual. Então, não só dosar testosterona, estradiol, LH, FSH, você tem que olhar os outros porque trabalha tudo em conjunto. Tudo em conjunto. Insulina, né? Quando a gente pensa na síndrome do ovário policístico, a resistência insulínica altera fertilidade. Então, a mulher obesa pode induzir uma SOP-like, que eu gosto de falar assim, que vai ter infertilidade, vai ter dificuldade ou vai ter hiperovulação. Cara, falando de exames, né? Ainda nessa parte de diagnóstico, como a mulher tem... como que a Fernanda falou? Mais de 120 sintomas Mais de 120 sintomas de climatério e menopausa. A gente vê então, vamos fazer então uma avaliação laboratorial, então, que é melhor, né? Quantas vezes eu já peguei exames de mulher com testosterona circulado, né? Ou seja, passou em algum colega e falou, olha aqui, testosterona lá de 15, tá baixo, né? O estradiol aqui de, sei lá, de 88, aqui tá deficiente. Então, quando a gente pega a parte hormonal da mulher laboratorial, eu acredito que seja muito pior do que do homem, tá? Porque a gente não tem parâmetro algum, principalmente para hormônios androgênicos, né? Que, no caso aqui, testosterona, certo? Testosterona em mulher, eu peço o exame uma única vez, que é só na primeira consulta. Depois disso, a gente vai repor ou não, eu não peço mais, tá?
Por que eu peço? Para a gente identificar justamente o contrário. Se ela tem um hiperandrogenismo. Sim. Mas não se ela tem uma deficiência hormonal, certo? Vocês fazem isso também? Como é que funciona Eu acho essa parte que o laboratorial? cortisol também seria Sempre, pensando na mesma... sempre porque aí você vai pensando no instrutismo Geralmente, aí, né? já vem na minha primeira consulta, já vem com tudo, né? Geralmente algumas coisas, lógico que eu não vou pedir androstenediona para todo mundo, né? 17-hidroxiprogesterona, esse eu deixo para realmente na suspeita de SOP, mas sempre tem. E uma coisa importante que eu vejo que galera não dosa, principalmente também, é a questão do sulfato de ideia. Porque, igual eu falo, produção testicular de testosterona é 99%. Mulher tem suas variações ovarianas e conversão periférica do DEA. E é por isso que eu falo que hoje a aplicabilidade de reposição hormonal na mulher está em todas as idades. Por quê? Mulher se tornou mais independente, mulher é empreendedora, mulher trabalha. Aí eu falo, a mulher é mãe, a esposa é dona de casa, tem trabalho para cuidar, não sei o quê. Cara, o nível de estresse, o consumo esse pico de cortisol 24 horas por dia gera um consumo de DEA tão grande. A testosterona da mulher despenca, porque você começa a ter fator de baixa produção. E aí, lembrando, sulfato de DEA baixo demais, o hipercortisolismo piora, memória e concentração fica ruim, né? Então, vai gerando um conjunto. Então, eu sempre gosto de pedir o conjunto para poder entender onde é que está o problema. Exato. Mesma coisa de SHBG, para as mulheres que tomam alguns tipos de anticoncepcional. Então, assim, eu gosto de analisar o macro. Então, eu peço sempre tudo de uma vez para poder entender onde é que está o problema. E isso acontece muito. Às vezes, tem mulher que vem com testosterona de 20, tem nada de sintoma, libido, belezinha, não sei o quê. Tem gente que já está com 20, já está morta. Então, principalmente para a mulher, adequar muito aos sintomas que ela tem ali, todos os sinais. Sim, isso que você falou sobre o pessoal entender, né, desses picos de cortisol. Às vezes o pessoal não entende por que isso acontece. Basicamente estresse gera cortisol. Qualquer tipo de estresse, né? Então, estresse físico, estresse emocional. Então, por isso que o Dr. Fred falou que a mulher, por muitas vezes estar estressada durante o dia inteiro, tem picos de cortisol e, às vezes, mudanças de hábitos ali também a gente consegue contornar muita coisa. Uhum. E um dos sintomas que as mulheres apresentam muito no consultório, e elas se abrem, é a questão do desejo sexual, né? Desejo sexual, libido e tudo. E a gente vai olhar ali, a maioria dos médicos ruins chega lá, não, vão melhorar seu libido. Só passa uma testosterona gel. Será que é falta de testosterona mesmo? Às vezes não é falta de testosterona. Ajuda se for isso? Com certeza. Mas a gente tem que otimizar ali estradiol, tá? Tem que otimizar a progesterona. Como é que tá essa tireoide? Como é que tá o cortisol? Então, é multifatorial. Se tem uma tag associada, né? Sim. Uma transtorno de ansiedade. É aquela coisa, né? Quando o problema é hormonal, a mulher, eu falei isso ontem nos stories, você tem que conhecer ela de novo, se você repor. Ela vira outra pessoa. Ela vira outra pessoa. Mas quando o problema não é hormonal, meu irmão, você pode fazer... Pode fazer o que você quiser de hormônio. Pode fazer o que for, que não vai adiantar nada. Na verdade, vai causar colaterais e aí vai piorar ainda mais o libido dela, que já estava ruim. Mas eu acho que a ideia é justamente da medicina geral mesmo, né? Mesma coisa que você tentar tratar um diabetes com medicação de pressão arterial. Não vai fazer diferença. Eu acho que é a mesma ideia. Exatamente. E assim, igual eu falo para as mulheres no consultório, eu falo, faça um questionário de perguntas para poder entender por que o libido e o desejo sexual tá tão ruim. Questão de parceiro, porque eu falo, 20% da sua libido é hormonal, 80% é como é que tá o restante. Como é que tá seus estímulos, como é que tá a sua saúde mental, como é que tá a qualidade do seu sono, exercício físico faz total diferença. Então, essa semana mesmo, peguei uma paciente lá, acho que eu fiz um implante hormonal com outro médico, não deu certo. Falei, chegou a fazer acompanhamento, viu os exames? Não. Chegou lá, a testosterona dela realmente no início não tava da melhor, mas não era a causa. Ela tinha uma 12, foi para 78, depois estabilizou. Falei, melhorou alguma coisa? Ela, não. Falei, como é que tá seu nível de estresse? Ela, estratosférico. Falei, então tá explicado onde é que tá o problema da sua libido no geral. Parou de treinar, Então, a gente tem que corrigir essa parte, porque senão não melhora, não adianta. Igual eu falo, quando é casado, namora, tem que tentar conversar com o parceiro também, porque vamos ajudar também. Do mesmo jeito que eu falo, homem a gente é muito visual, né? Tem todo o estímulo visual e tudo mais. Mulher também tem o estímulo visual, porque, você chega em casa e tá o cara lá, desse tamanho, peludão. Irmão, ninguém anima também, não. A falta de carinho, a falta de conversa. Então, pra mulher, realmente, nesse sentido, é mais difícil de tratar, porque é muito multifatorial. Multifatorial, né? E eu acho que é mais difícil ainda, que a gente até começou a comentar, que é sobre a questão da libido, cara. Mulher, geralmente, não tem um conhecimento aprofundado do que é realmente o libido, tá? Já cansei de pegar a mulher, fazer a pergunta e ela falar assim, mas o que é isso? E aí você explica, fala, não, desejo sexual, enfim, papapá. Não, tem. Outra já fala assim, não, doutor, eu faço porque realmente é necessário, né? É uma obrigação. E é a grande maioria, né, Matheus? Cara, isso é complicado. Igual eu falo, eu brinco que a gente, homem, a gente tem a nossa educação sexual de forma natural, né? Questão de estímulo e tudo mais. Tem mulher que tem esse tabu, então, não conhece ponto de zona erógena, não conhece seu corpo, qual que é o ponto de estimulação. E igual eu falo, eu acho que toda mulher deveria ter um pouco de educação sexual nesse sentido, porque também,
pô, a gente não é adivinho, né? Aham. Cada um tem uma zona de estimulação, cada um se sente bem do jeito para poder conversar com o parceiro, falar, ó, assim eu me sinto melhor e tudo mais, porque senão fica uma sinuca de bico. Exatamente. Entendi. Não, beleza. E eu achei interessante que esses dias você postou alguns manipulados que ajudam ali na questão de libido, Sim. desejo sexual, e estimulação do clitóris mesmo, e de forma natural, né? Então nem sempre a gente precisa Nem sempre repor. precisa de alguma coisa hormonal, né? Porque igual eu sempre falo para meus pacientes, a dopamina é o principal neurotransmissor do desejo sexual, do libido, do bem-estar, da energia, de você acordar bem. Disposição, Da tudo, disposição. né? Sim. Então, aqueles ativos que eu coloquei lá, principalmente a mucuna, a tirosina, a própria ashwagandha, a própria rhodiola rosa, ajuda muito nesse sentido. Então, elas têm o poder de aumentar a dopamina no sistema nervoso central, até a BUP, você pode associar um pouquinho, em algum sentido. E tem os afrodisíacos, né? O long jack é muito bom, o fenugreco, tem muito estudo com ele. Testosterona. Mactríbulos é menos em questão de potência, mas tem estudos para desejo sexual hipoativo. Então tem como mexer com essa parte, igual eu falo. Mesma coisa que eu falei, clitóris é a zona erógena da mulher. Então se colocar alguma coisinha ali para estimular, para a mulher também se estimular, pô, vai melhorar a libido. Vai né? melhorar, E aí sim. Ela vai volta- começar a descobrir o desejo sexual, entendeu? Sim, e aí volta tudo da libido, né? No que a gente fala de fisiologia, né? Fisiologia. É igual você falou sobre, às vezes associa uma BUP. Por quê? Porque a bupropiona eleva a dopamina. Então, quando a gente tem uma elevação de dopamina, a gente vai ter justamente isso que você falou, mais disposição, a pessoa vai ficar, às vezes, mais atenta. Inclusive, hoje já tem protocolos colocando a bupropiona como segunda linha no tratamento de TDAH. Sim. Né? Então, se ele trata TDAH, por que ele faz isso? Porque aumenta a dopamina. Então, a dopamina vai agir da mesma forma também quando a gente pensa na parte hormonal da mulher. E a mesma coisa, por exemplo, do exercício físico, né? A gente sabe que o exercício físico, para mulheres que praticam exercício físico, tem melhor libido. Não só por melhorar a questão de neurotransmissores, mas estímulo fisiológico local, da parte orgânica, né? Então, elevação pélvica, adução, abdução, estimula o nervo pudendo. Quanto mais você estimula uma parte nervosa, você melhora a sensibilidade daquela região. Mesma coisa, se eu paro de treinar, eu atrofio, eu perco músculo, eu perco sensibilidade. Então, se você estimula mais aquela região com irrigação sanguínea, melhorando a sensibilidade. Então, pô, tem mulher que tem relato de que tem orgasmo mesmo na academia, fazendo abdução, adução. Por quê? A sensibilidade melhora bastante. É bastante. E já passamos, né? Mas igual para homem. Às vezes, ele só precisa de um exercício de Kegel ali e já Sim, melhora a questão de ereção, isso né? aí e é tudo. importante. Mas vamos lá. A gente falou de dopamina. Dopamina é importante ali para desejo sexual, libido. Tem também psicotrópicos que diminuem a dopamina, né? Então, Com assim, certeza. às vezes a mulher chega lá, doutor, eu preciso de hormônio, tá tudo acabado aqui, eu preciso melhorar meu libido. A gente vai ver, ela tá usando um psicotrópico, né? A verdade é que as medicações psiquiátricas, de maneira geral, né, principalmente as mais antigas, elas têm associação direta com queda de libido. Né? Então, quando a gente pensa em sertralina, paroxetina, fluoxetina nem tanto, mas também tem associação com queda de libido. Então, o que eu gosto de fazer lógico, avalia a condição financeira do paciente, mas hoje temos medicações muito boas que não interferem na libido, que também são da mesma classe ali da sertralina. Evoluiu, né? Evoluiu. Por exemplo, a vortioxetina hoje é uma medicação muito boa, né? O Brintelix. Então, assim, é uma medicação excelente, que tem tratamento, que a gente pode usar em tratamento de ansiedade, depressão, e que interfere minimamente na libido. Então, a gente tem que ter esse olhar integral mesmo, justamente para não acontecer isso. Até a própria desvenlafaxina, porque inicialmente a Desvenlafaxina. venlafaxina acabava com a galera. Então, fizeram uma mudancinha na Isso. molécula, a desvenlafaxina já não altera mais a questão da libido, já melhora bastante. Sim. E outra coisa também que eu vejo da parte, esses antipsicóticos para transtorno bipolar, essas coisas, meio que zera. É isso aí. Esse, inclusive, assim, a gente Total. já, por exemplo, estudos com pedófilos, né? A pedofilia hoje é justamente tratada, digamos assim, com antipsicóticos, né? Então, a gente usa ali uma associação muito alta de risperidona com paroxetina. Por quê? Porque essas duas juntas em altas doses... total. Não, ele não vai ter desejo sexual nenhum. Então, às vezes, paciente, quando a gente fala em pedofilia, a gente não está falando em pedofilia crime, tá? O crime tem que ser punido mesmo ali, o cara tem que ser preso. Eu falo ali no paciente que tem o transtorno psiquiátrico de ter o desejo, né, em crianças, por exemplo, mas não cometer o crime. Né? Então, é uma coisa... Já tive paciente que chegou para mim e falou assim, ó, tô tendo ali desejo sexual ali, às vezes, com a menina mais nova, tudo, mas nunca fiz nada e nem quero fazer. Eu preciso de tratamento, eu sou doente, então... O cara tá procurando ajuda. O que eu faço nesses casos? Risperidona e paroxetina, porque a libido vai cair. E tem que entender que a doença, quando a gente pega, por exemplo, o espectro de síndrome de Down, algumas alterações do sistema nervoso central, eles são hipersexualizados de natureza. Sim. O próprio autista O próprio também, autista, né? então eles são com hipersexualizados certeza. de natureza por causa dessas alterações de estímulo. Núcleo amidalóide, núcleo accumbens, então, tipo, não é culpa deles. Não é culpa deles, é da fisiologia. É da né? fisiologia. É da fisiologia deles, então tudo isso tem que ser avaliado. Entendi. E essa questão hormonal que a gente tá falando, neurotransmissor, é tão mágica, é tão linda, que as mulheres precisam entender a importância da reposição hormonal e do hormônio. Porque a mulher, ela começa a procurar o médico, não todas, tá?
a maioria, mas não todas. Quando está começando o climatério ou a menopausa, tá? E não, você pode fazer um acompanhamento bem mais cedo, porque às vezes a mulher sofre com TPM, às vezes a mulher sofre com sangramento excessivo durante o período menstrual, sofre com adenomiose, sofre com endometriose. A gente pode utilizar hormônios ali, e hoje está utilizando bastante para inibir esses sintomas, né? Sim, e é igual a gente fala, por exemplo, deficiência praticamente que é um diagnóstico clínico. Cara, deficiência de progesterona na mulher acontece muito ou depois de gravidez sucessivas ou a partir dos 35 anos de idade. Às vezes o exame, cara, vem muito normal, mas a mulher tá com todos os sintomas. E deficiência de progesterona altera a qualidade do sono, retenção de líquido, predominância de estrogênio, começa a ter mioma, adenomioma, pode surgir foco de endometriose. Tem a questão de baixa lubrificação vaginal, baixa de progesterona súbita, altera a libido também, então não é só testosterona. E às vezes o exame tá tudo normalzinho. Então você coloca uma progesteronazinha ali, ou cíclica, ou uma dose mais baixa, vai diminuir o TPM, vai diminuir o sangramento, vai melhorar os sintomas da paciente. Então isso é conversando com a mulher pra gente poder entender. E igual eu falo, eu gosto de mulher nesse sentido que é muito pontual, porque ela sabe o que mudou no ciclo menstrual dela. Então você consegue entender. E médico não trata exame, né? Trata o paciente. Trata o paciente. Trata o paciente. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Cara, é o que eu falei no último programa, né? A reposição hormonal na mulher começa quando ela começa a utilizar anticoncepcional. É ali que começa a reposição hormonal na mulher, certo? Então, na escolha do método contraceptivo, se vai ser uma pílula, se vai ser um DIU, se vai ser um Planon, enfim, né? Escolher o método, a gente vai avaliar se aquele método é o melhor para ela realmente, né? E aí a gente tem benefícios e não malefícios, mas assim, pontos negativos de cada método, né? Que vai influenciar em relação à libido, em relação ao processo de ganho de massa muscular, perda de gordura, né? Qual que é a sua experiência hoje em relação ao anticoncepcional oral e a performance da mulher? Cara, até falar isso trazendo a experiência de uma paciente mesmo, né? Então, geralmente eu sempre pergunto se está usando anticoncepcional, qual foi a indicação clínica? Foi só para método contraceptivo? Vamos escolher uma classe mais interessante. Principalmente essa classe dos antiandrogênios, que tem ciproterona, drosperinona, é a pior classe para a mulher escolher como só método contraceptivo. Porque essa classe é, passinho do ovário policístico que tem sintomas graves, acne muito grave, surtismo e tudo mais, né? Fora isso, cara, não use. Por quê? A gente sabe que o etileno estradiol, para algumas mulheres, o SHBG vai lá na tampa. Lembrando, gente, SHBG é como se fosse um carrinho de mão que a gente carrega nossos hormônios sexuais no corpo. SHBG muito alto diminui fração livre de testosterona. Então, você tem um anticoncepcional que diminui 30% da produção de testosterona da mulher, que é do ovário, os outros 70% é pela conversão periférica do DEA. Então, se eu diminuo a produção e aumento o SHBG, você faz quase uma castração química de menopausa numa mulher jovem. Testosterona ali fica muito baixa. Que é o famoso bloqueio de eixo. É o famoso bloqueio de eixo. A gente acha que mulher não bloqueia eixo, mas bloqueia o eixo. E aí essa paciente, ó, pra você ver, uma paciente de 20 anos de idade, né? Sem massa muscular nenhuma, porque já usa o anticoncepcional IAS, né? Que tem a ciproterona, já tem uns 6 anos consecutivos. Tava com testosterona total de 5, um SHBG de 580 e uma testosterona livre de 0,00. Ou seja, tava 10 vezes o pior valor de referência de uma pós-menopausa. E ela estava totalmente sintomática. Ela tinha acabado de casar. Ela falou, Fred, não tenho vontade de olhar pro meu esposo. Com 20 anos de idade. Exposição, cansaço, falta de energia, perda de massa muscular, ganhando peso, alterações de compulsão alimentar importante. Como ela não poderia ficar sem um anticoncepcional, eu simplesmente fiz uma troca. Né? Então, geralmente, hoje, nessa idade, eu gosto muito do Quelai ou do Estesa. Porque os estudos com valerato de estradiol vai fazer o método contraceptivo tranquilo, evitar a ovulação, mas ele não sobe a SHBG. E a gente tira a molécula que bloqueia o receptor androgênico, que é a ciproterona, a drosperinona, e coloca ali uma progestina. Eu gosto da progestina dele, que é o gestaldeno, que tem ação diurética. Sim. Então, até isso tem que pensar no anticoncepcional. Por que algumas mulheres tomam anticoncepcional e fica retida? Porque, às vezes, aquela progesterona tem ação mineralocorticoide e retém líquido. O gestaldeno tem uma ação diurética, então evita essas questões. Só de eu trocar o anticoncepcional dela, lógico que ela melhorou a energia, disposição, estava com bastante déficit de vitaminas e minerais. Testosterona total dela de 5 subiu para 52. O SHBG que estava 580 caiu para 80. E a fração livre dela praticamente normalizou. Acabou todos os sintomas dela. A vida dela mudou, né? A vida dela mudou. mudou. Voltou a ter libido, desejo sexual, a vida conjugal melhorou bastante. Agora você pensa se ela estava com 20 anos. 20 anos. Se ela espera chegar nos 35, 40 para ir procurar algum tratamento. Meu irmão, foi 25 anos de sofrimento. De perdido ali. E o humor fica ruim, cara. Fica Dá humor. péssimo. Uma das características clínicas da síndrome da insuficiência androgênica feminina, que é isso, humor disfórico. Parece que a mulher tá TPM 24 horas por dia. Vai impactar na vida dela, porque ela trabalha, ela tem uma empresa. O marido dentro de casa, o cara começa a perder a paciência, então corre risco, né, de relação extraconjugal e tudo mais. Então, impacta tudo. Sim. Então, uma simples mudança de anticoncepcional, o que você escolher pra sua vida, pode fazer total diferença. Fora que essa variação de humor ainda vai
ser mais prejudicada porque ela vai aumentar peso, ela vai estar descontente Sim. com o corpo e aí ela vai piorar. Ela falou pra mim, eu tinha a sensação que eu não conseguia agradar meu marido. E ela se frustrava por isso. Então, tinha um tipo, problema. então, um anticoncepcionalzinho gerou um problema que foi para um macro tão grande. E igual eu falo, eu não sou daqueles caras 880. Que não pode usar anticoncepcional, não sei o que. Foi, irmão, opção da mulher, mas vamos escolher a melhor opção para ela. Exatamente. Realmente, se puder colocar um DIUzinho de cobre, um DIUzinho de prata, beleza. Mas vai que essa mulher tem um hipermenorreia, um fluxo menstrual. Porque, pô, tem mulher que vai lá no consultório, é 7 dias de TPM, 7 dias sangrando. Pô, metade do mês acabou com a vida da mulher. Cara, eu costumo falar que a mulher que se dá bem com DIU de cobre e prata é a mulher... Não, acertou a mão. É a mulher, né, que tem que levantar a mão pro céu e agradecer. Mas porque... é isso que você falou, quando ela se dá bem. Quando ela se dá bem. Esse que é Porque o ponto. pode aumentar a fluxo menstrual, pode aumentar a cólica. Cara, é a mulher que não vai usar um método hormonal, não vai ter impacto nenhum em eixo hormonal e, se for o caso, ela vai fazer a reposiçãozinha dela tranquilamente, né? Sim. Então, assim, é muito bacana. E entra, por isso que eu falo que entra nessa questão, né? Às vezes a gente pensa em reposição hormonal na mulher, o erro já é começar a pensar na menopausa, né? Uhum. Aí a gente começou a falar de climatério, mas não é nem no climatério, é antes. antes. Então é no anticoncepcional. Aí ela chega no psiquiatra, igual a gente comentou no último podcast. Sim. Cara que não pede exame hormonal nenhum, Vai passar um antidepressivo. vai passar um antidepressivo. E aí, Vai meu passar um irmão? antidepressivo. Aí vai virando aquela bola de neve, Bola de aquela neve reação agora, em né? cadeia de piora de tudo. Exatamente. E é interessante você falou aí do SHBG, é igual as pessoas, tudo fala que é testosterona, né? Libido, massa muscular, testosterona. Inclusive na SOP, né? A mulher que tá na SOP, gente, ela tem uma testosterona alta, um SHBG baixíssimo. Ela tem um corpo bonito, a maioria das mulheres que tá na SOP, bom, o corpo, inclusive, é o contrário. Então, nem tudo vamos repor testosterona aqui pra mulher, porque ela vai melhorar o corpo. Nem sempre, tá? Todas as enzimas são importantes. SHBG é importante, testosterona é importante, estradiol é importante. Então, a gente tem que olhar o conjunto ali, né? Até porque esse exemplo que você deu, a gente está falando de uma síndrome, né? A gente não está falando de um ponto isolado. Então, se tratando de síndrome, ela tem várias repercussões no corpo da mulher. E não vai ser uma coisa só que vai resolver o problema. A gente tem que tratar de maneira multifatorial. Hoje o que eu brigo muito, que eu luto muito é contra, eu sou praticamente totalmente contra a paciente obesa fazer reposição de testosterona. Justamente porque eu falo que é faca de dois gumes porque é lenha na fogueira. Primeiro eu tento explicar para os pacientes por que essa testosterona dela deu baixo. Inicialmente, né, a gente sabe que na obesidade pode ocorrer um hiperandrogenismo por algumas mudanças, mas a longo prazo a testosterona vai caindo. Mas isso acontece por quê? Esse fator aromatização começa a acontecer demais. Então, mulheres obesas começam a imitar um lipedema, que é alteração de estradiol, essas coisas em geral, porque está convertendo demais e o exame de sangue não conta. Você vai vendo isso no corpo da mulher. Então, se você está com uma testosterona, igual acontece para muitas, que infelizmente vão e outro médico aí volta, que fez implante, testosterona alta para a mulher dá deturpação de apetite, então vai piorar a compulsão alimentar dela, vai aumentar a aromatização, vai ter retenção de líquido. Para algumas que já estão péssimas de humor, vão ficar mais estressadas, pode piorar a qualidade do sono. Então, uma coisa que poderia melhorar, igual melhora para homem, a lipólise, essas coisas, para mulher você faz totalmente ao contrário. E eu falo por experiência, é batata, cara. Já foi umas 10 pacientes que eu falei que eu não ia fazer implante, que eu não ia repor testosterona. Voltou com 10, 8, 12 quilos a mais, porque colocou um implante. Porque ela já chega querendo colocar. Já chega esse é o querendo, problema, mas né? o pessoal Esse vende com essa ideia que tipo, ela entende que a ideia da libido, muitas só pela questão da libido, a cobrança do marido, que a libido dela tá baixa porque a testosterona dela deu baixo no exame de sangue. Sim. Não, cara, qualidade de vida. Você tá acima do peso, sua autoestima tá ruim, você olha no espelho, você não tá bacana, você não faz exercício físico. Tá dormindo mal. Tá dormindo mal, tá tudo ruim, cara. Então, eu já tive vários pacientes do consultório de pacientes que chegou lá com a testosterona estratosférica, continuou com o libido ruim, a gente tirou, a pessoa emagreceu, exercício físico, a testosterona estava mais baixa que o primeiro exame de sangue, a vida dela melhorou 1000%. Isso é hormônio. Exatamente. Sim. E tá na moda aí essa coisa de implante hormonal, né? Implante hormonal, por isso que surgiu a ideia do chip da beleza, né? Só que o implante hormonal, quanto bem utilizado, é um excelente tratamento. É um excelente tratamento. A mulher te volta te agradecendo, né? Por exemplo, Matheus, me falei, por exemplo, 3 causas que a gente pode colocar um implante hormonal. Tá? Na sua prática que você pega, você tem indicação de implante hormonal, moça. Normalmente, o que você pega ali no seu consultório? Cara, indicação de implante hormonal é indicação de hormônio, né? A gente não pode esquecer que implante hormonal é via de reposição. Então, se a mulher tem indicação do hormônio, a gente pode utilizar uma via que é o implante hormonal, né? Exemplo, quando a gente pega uma mulher, então, que começa ali com mais ou menos 35 anos, a gente começa a ter queda, então, de progesterona e testo, né? Quer dizer que ela vai ter que repor essa testo, essa progesterona? Não, depende de sintomas, né? Então, vamos supor que ela comece ali a chegar próximo ali dos 40 anos, é uma mulher que já não tem tanta libido, a gente primeiro tem que avaliar a questão de estradiol, certo? Pô, estradiol está otimizado, estradiol está bom, show. Pode ser que ela seja uma voluntária para uma reposição hormonal com testosterona, certo?
Progesterona. Essa mulher tem sintomas de sono, tem sintomas de aumento de apetite, despertar noturno. A mulher que tem deficiência de progesterona, cara, é a mulher com 35 anos que acorda 3 horas da manhã. Não dorme. Entendeu? É assim, é batata. Ela, doutor, eu tô dormindo muito mal. Fala, acorda 3 da manhã? 3 horas, doutor? Parece que você acerta, assim, ó. Então, progesterona poderia ser uma indicação. Texto, então, pensando numa síndrome de insuficiência hidrogênica. E o estradiol, né, via implante também, que poderia ser ali pensando em climatério e menopausa, certo? Sintomas de deficiência de estradiol, sintomas de menopausa. Lubrificação vaginal, muita candidíase, cistite de repetição, mulher que está ganhando muita gordura, perdendo massa muscular, queda de cabelo. A dispareunia que o pessoal também tem, às Sim. vezes, vergonha de falar, né? Secamento Sobre isso aí. vaginal, cara, Sim. atrapalha muito a vida sexual da vida da mulher. É muito, que é doloroso demais, cara. Sim. Exatamente. A dispareunia seria a dor durante a relação Durante sexual. a relação. Né? Pra deixar E claro. um sintoma que praticamente todas as mulheres conhecem, que é o fogacho, né? Então, calorão, aquele calorão que vem de baixo para cima e dá picos e oscila muito. E uma diferença que é importante ser comentada, já pegando um gancho, que ter calor o dia todo não é fogacho. É. Tá? Eu sinto calor o dia todo. Isso não é fogacho, isso é calor, certo? Que inclusive pode ser efeito colateral de medicações psiquiátricas, tá? Olha aí pra você. É, isso aí. Só pra lembrar, Só pra detalhe. lembrar, a venlafaxina é uma medicação que pode fazer isso. Aí, A pessoa ó, então- sua mais, sente mais calor durante o dia. O fogacho é outra história. Você tá ali, igual a gente tá aqui gravando, ela vem aquela onda de calor que fica e passa. Isso é o fogacho, né? Então, são 3 possibilidades aí que a gente poderia utilizar em implantes, né? Tá. E aí você falou muito da progesterona, né? Progesterona, Fred, como é que a gente pode repor ela? E na sua prática, como é que você repõe? Reposição, oral mesmo, principalmente né? para pacientes jovens, né, que ainda tem essa questão de manter útero, né, sem esterectomia nem nada, e começa com sintomas de reposição oral. Igual eu falei, pode ser uma reposição cíclica, então a gente tenta imitar, né, o ciclo fisiológico da mulher, né? Ovular, tá, vamos, seu ciclo fisiológico quantos dias? 28, 30. Da metade do ciclo para frente, onde tem ovulação, né, a produção do corpo lúteo, ele vai produzir progesterona. Então a gente tenta imitar fisiologicamente isso, colocando as doses, começa ali com 60 miligramas, 80 miligramas durante essa fase. Ou se é uma mulher que está muito sintomática, muito crise de enxaqueca, que também a queda de progesterona pode deixar isso, eu deixo uma dose mais baixa ao longo do mês todo, que não vai atrapalhar o ciclo menstrual, vai reduzir sangramento, vai reduzir cólica, TPM, reduzir enxaqueca e vai fazer a reposição tranquila. E melhorar muito, igual a gente falou, qualidade do sono. Quando a progesterona vai embora, a mulher não dorme bem. Retenção de líquido piora bastante também, que é tudo que a mulher odeia, né? Exatamente. Ô Fred, eu vou fazer uma pergunta pra você então, assim, pensando no... Falando como um quase leigo no assunto, tá? Uma coisa que o pessoal fala muito. Alteração de voz em mulher que faz reposição hormonal. É mito, é verdade? Como é que funciona isso aí? Isso é dose dependente, né? Então, realmente, quando a gente pega a reposição hormonal, principalmente testosterona e seus derivados, pode acontecer a questão de virilização, questão de alteração de voz, clitóris, né? Aparecimento de pelos, mas isso é dose dependente. Então, se exagerar na dose, infelizmente, vai ter essas alterações. Por isso que a gente fala que não é muito bom, né, de forma inexperiente, as mulheres acreditarem que pode fazer reposição hormonal com injetável igual homem. São doses totalmente diferentes, igual eu falei no começo do podcast. O homem produz 70 miligramas por semana, a mulher produz 7. É uma dose 10 vezes menor. As formulações que a gente tem para homem injetável na farmácia é 200 e 250 miligramas. Então, recentemente mesmo, ontem, antes de ontem, atendi um paciente falando do calor. Doutor, tô com muito calor, acho que eu tô na menopausa, não sei o quê. Pô, conversando com ela, fala, tá. Ah, não, mas a ginecologista me passou 1 ml de Durateston para me aplicar de 15 em 15 dias. Falei, tá explicado seu calor. Sei até qual que é. Testosterona 900, lá vai pedrada. Aí eu falei, começou a ter algum sintoma? Muita acne e a sensibilidade do clitóris aumentou, então vamos retirar agora que dá tempo. Se retirar na hora correta, o sintoma não permanece. Se permanecer na estimulação, voz do clitóris fica ad eterno ali. E o Matheus fala muito disso no Instagram dele, né? Sobre a questão do injetável em mulher, né? De usar testosterona injetável em mulher. Cara, então, assim, a gente não faz reposição com injetável em mulher, né? sim. O que às vezes a gente pode fazer é, por exemplo, no dia da colocação do implante, fazer uma dose de ataque, né? Do injetável. Às vezes eu faço isso, né? Porque assim, a gente tem um tempo de absorção do implante, né? Não, e lembrando que hoje a gente tem formulações de testosterona base, né? Que a gente consegue pedir manipulada para mulher, que são doses menores, 50, 100 miligramas, que ela tem uma meia-vida mais curta. Então ela faz uns 6, 7 dias de efeito, o implante começa a efeito com 10 dias, aí fica mais tranquilo. Então, enquanto o implante não faz efeito, você aí entra sim, com essa... mas as demais, já vi repondo com desilato, gente, passando... Mas a gente não faz, é só essas doses de ataque mesmo pra mulher não ficar ali 15 dias esperando o implante fazer Esperando o efeito. resultado. Só que a questão do implante também a gente tem que tomar muito cuidado. Igual na prática. Peguei uma paciente, veio comigo, marcou consulta. No dia ela desmarcou porque tinha conseguido uma parceria para fazer um implante hormonal. Falei, tudo bem, pode ir. Voltou 1 mês e meio depois, exame laboratorial, aí a gente avaliou a texto sim, 1.700. Tá? Nossa, meu Deus Falei, do como é que céu. tá os sintomas?
já conversou com a voz mais grossa, pelo pro corpo inteiro. Isso um mês e meio, né? Aumentação de clitóris, porque uma testa de 1.700, tem pessoas que fazem ciclo e não chegam numa testa de 1.700. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca dentro do seu corpo. E além disso, os riscos aí cardiovascular que a gente tem, né? E ela tá fazendo com implante hormonal? Com implante, Matheus. Eu não sei, ela é o seguinte, ela é uma... pele de 200. É uma fisiculturista, tá? Só que assim, não é porque você é fisiculturista que você precisa fazer dessa forma. Tem fisiculturista que, assim, você tem um corpo ótimo. E não tem um sinal de virilização. Principalmente categoria biquíni, ou wellness, não tem um sinal de virilização. Você vê mesmo, tipo, a Angela Borges, a voz dela é normal, super tranquila. Mas essa mulher aí, ela tava usando outra coisa, cara. Pois é. A gente não consegue bater 1.700 com implante nenhum. Pois é, mas foi o que me passou, né? Mas qual que é o problema? Igual eu falo, essa galera, né, e deixa de investir em marcas boas também, porque a gente sabe que dentro do underground a gente tem a linha premium, tem a linha fuleira, né? Então, geralmente, a linha fuleira de coisas que podem ser utilizadas para mulher, que a gente tem estudo de zona de segurança, que é a escala anabólica androgênica, né? Primobolan, Masteron, às vezes até a boldenona, até, por incrível que pareça, a trembolona gera menos virilização que outras coisas. Mas você comprar de uma linha premium, que você sabe que aquilo ali é só aquilo mesmo, ok. Geralmente essas linhas mais fuleiras, todas têm mistura de testosterona. Porque todas. É o mais barato, todas têm mistura de testosterona ou é a testosterona pura. Eu já passei por isso com uma paciente que eu falei, comprei isso, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Chegou lá com 1.200 de teste. Você comprou o que eu pedi? Não, o personal me arrumou. Exatamente. Então, por isso que a gente vê da galera do fisiculturismo mais top, que tem patrocínio, que usa a linha premium, mulheres que não tem nenhuma virilização, que não tem colateral, por quê? Usa o que a gente prescreve. Cara, assim, não tem jeito, né? A prescrição tem que ser feita pelo médico. Não tem como você... Lógico, vai ter gente que vai ter resultado? Vai. Mas a saúde do cara vai pro saco. Não, e, mudar a voz e clitóris em mulher, meu amigo. É cruel. Né? Clitóris hoje em dia tem até uma solução que é a técnicazinha de invaginação, mas é centro cirúrgico, passar por desconforto ginecologista. Você tem que e olha que não fica 100%. Em plástica íntima, né? Então, mas lembrando, hein? Tá vendo que a gente sempre vai falando. Isso é ciclo. A gente está falando de ciclo, tá? A gente não está falando de reposição. Certo? Tá vendo que a gente começa... Mas não tem como não chegar nesse assunto, mas eu falo assim, porque às vezes a mulher tá assistindo, e ela fala aí, tá vendo? Por isso que eu não vou fazer reposição. O Dr. Vou ficar com a voz grossa. Você entendeu? São situações diferentes. A gente tá puxando o cuidado para vocês ficarem atentos e não ir na onda da galera, de ficar naquele desespero se comparando com a blogueira fit, não sei o quê. E para aquele banheiro ali no final da academia aplicar. Porque, quem vende, igual eu falo, quem vende tá dentro da academia e o cara vai falar só os benefícios para você. E a hora que dá merda, geralmente procura a gente. Exatamente. Então, pensando aí na reposição hormonal, existe, a gente tem que ter o controle também, obviamente, mas na minha prática, Fred, Carlos, é raríssimo a gente ter efeitos colaterais androgênicos virilizantes, tá? Por quê? Porque são doses de reposição. Então, teoricamente, é o que ela deveria ter, naturalmente, certo? Porque se você fizer uma dose, do que a gente falou no início, a dose que vocês falaram para homem ali, né, de 100 por semana, né, se você fizer isso para mulher, com certeza ela vai... Eu vou falar, aqui a gente entra novamente no fator individualidade. Igual, existem algumas mulheres que se ficar ali com 150, 180 miligramas de testo no exame de sangue, não vai ter nada de colateral. Mas são mulheres que treinam bem, que têm um nível de massa muscular muito bom, ou seja, ela tem receptor para carregar aquilo. Se eu não tenho receptor, começa a ir para a pele, vai dar queda de cabelo, vai dar acne, vai estimular a clitóris. Então, a mesma coisa do homem tem a zona de individualidade, mulher tem muita zona de individualidade. Mesma coisa, quando a mulher opta por uma reposição transdérmica. Nunca que as minhas pacientes têm a mesma dose para todas. A gente começa com a menor dose possível, mas de 30 em 30 dias a gente adequa. Então, todas as minhas pacientes têm formulações transdérmicas totalmente diferentes uma da outra. Entendi. Exatamente. E aí, como a gente comentou do transdérmico para o homem, né? Vamos falar um pouquinho para a mulher, né? A testosterona transdérmica, cara, a reposição hormonal transdérmica para a mulher, ela é um pouco melhor do que para o homem. Justamente porque é uma dose menor. Não precisa alcançar grandes níveis. Grandes níveis, uma absorção menor. Então, às vezes, para a mulher que não tem condição financeira ali para poder fazer a colocação de implante, cara, é uma via que, beleza, ok, dá pra gente fazer. É uma via que é bem indicada, então, para o sexo feminino. E lembrando que a via transdérmica, principalmente pensando em estrogênio, é a via mais segura prevenindo, porque muitas mulheres têm esse receio, né? Ou muitos médicos ainda falam, você vai fazer reposição hormonal, você vai ter trombose. Lembrando, é só o estradiol sintético, né? Que tem, né? Todo esse mecanismo de primeira passagem hepática que pode aumentar o fator de coagulação, que pode incidir ao risco de trombose.
Então, mulheres ali, que às vezes está sobrepeso, o cara não quer repor, mas que tá aquela falta de hormônio, a via transdérmica é extremamente segura. E aproveita, como é que é feita essa via transdérmica? É um gel que ela passa quantas vezes por dia? Como é que é? Como é que vocês passam geralmente? Hoje, eu gosto muito de utilizar, não sei se vocês, a tecnologia Pentravan. Eu acho muito mais fácil de aplicar, que já vem fácil para mulher, aplica um dosador ali e você espalha geralmente, quando a gente... coxa, né? Que você tem a dosagem ali específica. Tem os adesivos transdérmicos que são bioidênticos também, mas geralmente é só de estradiol, que tem formulação pronta na farmácia, e quando a gente manda para a farmácia de manipulação, eles têm todo um sistema de dispenser, né? Então, por X pumps, né, que a gente chama de grama de aplicação, a gente coloca aquela quantidade de hormônio. Então, um pump é tipo uma quantidade mínima de creme, parece um creme de pele. Eu sempre peço para passar na virilha, que é um local melhor de absorção, assim, por ser mais fininho. Tem algumas até indicações para passar na região interna da vulva. Passo uma vez por dia, à noite, antes de dormir. Resolve. Com 5 dias já estabiliza bem. Entendi. É assim, é uma via ok para mulher, a gente costuma prescrever, né? Mas se a mulher tem um pouco mais de condição, né? Aí a gente geralmente põe o implante pela praticidade. Sim, não, a pergunta foi mais assim, para entender mesmo, porque quando a gente pensa, por exemplo, na minha área do adesivo de nicotina, a gente tem orientação de ir variando os locais de aplicação do adesivo, né? Porque pode causar irritabilidade na região, tudo. Então, nesse caso, não teria essa questão de mudar o local. Igual eu falei, tem um sistema de adesivo, né? Dentro da endocrinologia, tinha muito isso antigamente, né? A mulher tá entrando no climatério, você imitava a parte do ciclo dela. 15 dias de adesivo de estradiol e o resto ali de progesterona. Mas ficava chata essa trocação de adesivo e tudo mais, né? Às vezes irritava, a mulher queria ir pra uma festa, alguma coisa assim. Então, hoje, assim, essa questão de via transdérmica e a via de implante melhora demais. Queria que você comentasse sobre uma coisa que está em alta demais, né? E eu acho que é interessante a gente esclarecer isso para o pessoal. O que são hormônios bioidênticos? E o que é a diferença do hormônio bioidêntico para o sintético? Muitos pacientes acham que a única coisa que funciona é o hormônio bioidêntico. A gente tem outros profissionais não médicos, né? Principalmente da parte da odontologia, prescrevendo hormônios bioidênticos, porque são hormônios ali... na verdade, essa questão de sintético e bioidêntico se diz apenas a molécula a nível bioquímico, né? Então, a semelhança molecular, né? Do mesmo jeito que a gente pega a testosterona e tem seus ésteres, tem um metil no carbono 18, um radical metilo no carbono 29, alguma coisa assim. Então, os hormônios bioidênticos, eles são praticamente isomoleculares. Se você olhar ali no microscópio, né, eletrônico, você vai ver a molécula de estradiol igualzinha a molécula de estradiol que a gente está prescrevendo. Diferente quando a gente vai para os etilenoestradiol, essas coisas, que tem a acrescentação de carbonos, essas coisas no geral. Aí tem outros efeitos no corpo. Porque a gente sabe que pequenas mudanças de um carbono para outro gera um estímulo do receptor totalmente diferente. A molécula muda completamente diferente. E pode se assemelhar a vários receptores. Igual, por exemplo, quando a gente pega ali a questão da trembolona. Por que o pessoal gosta tanto de trembolona no meio do fisiculturismo? Porque ela se liga em todos os receptores, ou como agonista ou como antagonista. Antagonista de cortisol, então evita catabolismo muscular, paciente sem retenção de líquido. Agonista em questão muscular no receptor androgênio com a potência de ligação muito grande. Ligação do sistema nervoso central, por isso que muda muito. Ela seria mais potente. Ela seria mais potente a nível de ligação, é que faz tudo. Então, pequenas mudanças fazem total diferença na questão do receptor. Então, quando a gente fala que é o hormônio bioidêntico, é só porque molecularmente é igual. Só que ele foi produzido dentro de um laboratório. Só que ele é produzido dentro de um laboratório. Ele não deixa de ser industrializado. Não deixa de ser sintético. Não deixa de ser sintético. Porque assim, o que a gente vê o que hoje... muda é que ele não é, a molécula não é modificada. Que, sei lá, tá extraindo de pessoas humanas penduradas em algum lugar, igual no filme do Blade. Mas isso é importante, a galera acha isso mesmo. Eu recebo demais, vocês devem receber também caixinha de pergunta. Doutora, eu quero fazer uso de hormônio bioidêntico. Gente, pessoal, o bioidêntico foi produzido na mesma farmácia que o hormônio sintético. Ele é um hormônio produzido de forma artificial. Ele só não é modificado. É a mesma coisa que hoje em dia não tá na moda o hambúrguer gourmet. O hambúrguer da Perdigão industrializado, o gourmet também é. Só que o gourmet é você pega não deixa de ser industrializado. A própria testosterona base, a testosterona base que você falou, ela seria ali o hormônio bioidêntico. É a testosterona pura, testo e mais nada. Tanto é que ela vai entrar e vai sair rapidamente do organismo. Minha vida bem curta. A durateston, o leposteron, o nebido são hormônios sintéticos, eles não são só texto base, eles têm hormônio mais um éster acoplado. Essa é a diferença, certo? Gestrinona, ao contrário do que muita gente pensa, comentei sobre isso ontem, a gente não faz reposição de gestrinona, a gente não produz gestrinona.
né? Gestrinona é um hormônio, aí realmente é sintético que o nosso corpo não produz, mas ela é derivada da própria testosterona da classe da 19-nor. Mas ela é uma criação Exatamente. que serve, né, para várias indicações do ponto de vista ginecológico e alguns tratamentos que a gente faz, mas ela realmente não existe no nosso corpo. Então não tem como falar que é reposição de Muita gestrinona. gente chega querendo repor gestrinona pensando que tem deficiência de gestrinona. Isso não não existe. Existe. Né? Essa palavra de reposição e ciclo que é bem interessante. Sim. Inclusive, Eu acho por que exemplo... é o que muda a definição, basicamente, né? Porque exatamente. reposição você está É o que está colocando faltando, algo que está faltando. Ela tá dentro da reposição, do contexto reposição. Não, sim. Né? Mas, Só que mas o termo, Exatamente. você não pode usar esse termo porque você não produz. Então, Mas por que você tem que tomar cuidado? Por exemplo, a gestrinona e a trembolona é da mesma família. É uma troca muito pequena, tá? 19-nortestosterona. A DECA, que é a origem de tudo, a nandrolona. E ela aí, é o o que detalhe surge que a tudo, gente né? não falou, por isso que também para pacientes obesas eu não faço de jeito nenhum gestrinona. Quando tem predominância estrogênica, eu trato totalmente de outra forma. Transresveratrol, às vezes a gente usa o próprio letrozol mais intenso, porque igual eu falo, na obesidade a mulher consegue imitar várias doenças. Consegue imitar um síndrome do ovário policístico, consegue imitar um lipedema. Aquela perna, né, cheia de nódulos de gordura, processo inflamatório e tudo mais. Mas por que não a gestrinona? Automaticamente, o paciente que tem resistência à insulina já tem um SHBG muito baixo. Eu vou colocar gestrinona, que vai abaixar mais esse SHBG. Lembrando, por ela ser da mesma família da trembolona, ela tem alterações no sistema nervoso central. Sim. Então, principalmente abaixando serotonina, eu comentei isso até com o John ontem. Porque ele falou, alguns pacientes estão fazendo implante, estão reclamando que às vezes no segundo libido não é a mesma coisa. Eu falei, dosa serotonina e melhora o neurotransmissor. Por quê? Vai abaixar a serotonina, vai piorar a compulsão alimentar dessa paciente. Ai, não, porque a gestrinona emagrece. A gestrinona não emagrece ninguém. Dentro de um contexto positivo, ela tem um efeito lipolítico bacana, com celulite, redução de percentual de gordura, dentro de um contexto. Daquele contexto, praticamente, você vai piorar a situação É antiestrogênico, né? É aquela coisa, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda, né? Quando a gente pensa em reposição hormonal, seja no homem, seja na mulher, a gente não está falando aqui de opinião, se eu acho que está certo, se eu acho que está errado. A gente está falando de indicação, Sim. né? Então, a gente não pode ser contra nem a favor. É a mesma coisa de ser contra a favor contra qualquer outro tipo de tratamento médico, né? você contra a metformina com diabetes. Exatamente. Do Então, mesmo jeito, assim, a gente falando de injetável, né? Por exemplo, eu já atendi, inclusive esse ano, foram vários pacientes que estavam fazendo terapia com reposição de testosterona injetável, não tinha nada, realmente estava uma testosterona muito alta, eu só pedi para baixar a dose e né, eu expliquei do problema cardiovascular, que altera muito colesterol, essas coisas. Se eu não aceito essa mulher de uma forma muito positiva no meu consultório, eu vou lá já brigar, falar que isso é não sei o quê, e em pouco ela faça um implante, ela vai abandonar o tratamento tranquilamente. Então, a gente está ali para acolher o paciente e orientar da melhor forma possível. Então, essa mês que vem, inclusive, eu tenho uma paciente de Goiânia, tava com 420 testes, mas, cara, nenhum efeito colateral. Fator genético individual. A questão da resistência androgênica dela, a virilidade, muito grande. Cara, E melhorou tudo a vida dela. O marido dela estava presente no consultório e falou, cara, eu não estava aguentando mais dentro de casa, eu fiz uma injeção nela. Porque era um mau humor, libido ruim, essas coisas. Salvou o casamento desse pessoal. Começou a ir pra academia, emagreceu, tá super bem, mas é um fator individual. Então, eu não vou brigar com essa paciente. Então, é isso que a gente está falando. A gente tem um olhar individual para cada um, a gente faz indicações e recomendações de acordo com as indicações científicas da melhor forma possível, mas o fator de individualidade tem que estar presente. teve um paciente agora que agora ela vai utilizar um implante, né? Ela faz reposição hormonal comigo. Cara, ela veio fazendo reposição com gel, até ela começar a pedir implante. Que ela viu falando nas redes sociais sobre implante, ela pedindo implante, eu falei, não, gel. Por quê? Porque a individualidade, pra mim, na minha opinião, pra ela o gel era melhor, certo? E aí agora que a gente vai passar pro implante por conta de mudanças né? Que tem durante o tratamento. Muitas mulheres eu faço esse pré-teste, até inclusive para a questão da libido. Falei, então vamos fazer o seguinte, você acha que sua libido, a causa é a deficiência de testosterona? Então a gente vai fazer o gel, com 30 dias você vai redosar o exame e a gente vê. Às vezes vem lá, subiu de 20 para 90, melhorou seu libido? Não. Então seu desejo sexual hipoativo não é causa hormonal, tem causa psicológica e outras causas no geral. Porque você consegue tirar, porque se o implante você coloca, ela gastou um dinheiro, que é um investimento, vai ficar grilada porque você indicou aquilo. Então, tem outras formas, até a própria gestrinona mesmo, dá para começar por óvulo vaginal, a paciente vai vendo aquela melhora e coloca, porque tem essa questão dos mitos, da virilização. O clitóris, que eu vi a blogueira que perdeu o cabelo, eu vi a blogueira que deu 1000 quilos de acne no rosto. Então, dá para você ir de várias formas, só que o que eu falo, infelizmente, vem de muitos colegas. Às vezes, muita gente vai lá, mas o médico falou que só existe isso. Não,
Eu dou um leque de opções para o paciente e mostro o que é melhor. Mostra até valores, os né? benefícios, isso aqui. Muita gente eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, eu brinco, vamos fazer o seguinte, coração. Vamos perder um pezinho primeiro, investir nisso aqui, depois você pensa em implante, que já chega lá querendo fazer implante com milagre. Falei, você vai emagrecer, você vai se sentir melhor, vamos investir nesse tratamento aqui, vamos fazer reposição hormonal com gel. Lá na frente, quando você melhora, a gente coloca o implante, pode ser? Pode ser, tranquilo, mas conversa e explica tudo direitinho. E não é aquela receita de bolo, né? Não, igual quando nunca. a gente pegando, por exemplo, bupropiona com naltrexona para tratamento de compulsão alimentar. Hoje já tem um estudo que está sendo desenvolvido, na verdade, pela Sociedade de Endocrinologia Europeia, né? Que mostra que pacientes que têm compulsão alimentar associada a um quadro depressivo, ou seja, um transtorno depressivo misto, com ansiedade e depressão, são mais resistentes à elevação que a bupropiona causa de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, do que as pessoas que não têm esse transtorno depressivo. Então, se ele tem um quadro de depressão, às vezes a bupropiona com naltrexona não vai resolver. Vai resolver. Entendeu? Só que às vezes ali no hábito, você pensa, compulsão alimentar, bupropiona com naltrexona, toma que receita. Então, não vai ser a saída. E aí a gente tem que saber tanto detalhe, igual você falando desse link, né? Chegou o Contrave no Brasil, porque antes era só manipulado, bupo com naltrexona, né? Sim. Então, olha a diferença de individualizar para paciente. Às vezes um paciente, ele, vamos supor, fez bariátrica e está engordando de novo. Você colocar o Contrave não é interessante, por quê? Porque a forma, né, a farmacodinâmica dele, ele precisa ficar um tempo no estômago para começar a taxa de liberação. Bariátrica não tem esvaziamento gástrico rápido. Sim. Não vai Não resolver. vai resolver nada. Né? O manipulado é mais interessante para resolver os pacientes que têm uma taxa de liberação melhor. Então, você vai ter o efeito com o manipulado e com o contraste você não vai ter. Sim. Então, ou você associa, ele bota um BUP, um ali de liberação prolongada e a naltrexona então, manipulada. Até esse detalhe da farmacodinâmica ser individual para o paciente, cabe a nós sabermos indicar, porque senão você indica o negócio não resolve. É isso aí. Vamos finalizando então, né? O tema foi bem legal hoje. Quer deixar alguma frase aí final pra gente, Fred? Finalizar? Cara, procure a gente, né? Vocês viram que o assunto rolou de forma bem fluida, natural e rica em conhecimento. Alguma coisa aí, nada pra gente finalizar? Só agradecer a presença aí do Fred aí. Valeu, obrigadão. Vamos ter outras parcerias aí pela frente, vamos crescer junto, com certeza. Eu não conhecia, né? O Dr. Fred conhecia só por mídia social, mas não conhecia presencialmente. Então foi um prazer estar contigo, tá? E vou começar agora a acompanhar mais aprofundado ainda seu trabalho, pra gente até trocar experiências aí, porque foi muito bacana, tá? Ter essa troca de experiência, muito conhecimento. Eu acho que pra gente falar tudo aqui precisaria de 10 horas. Nunca dá, com né? certeza. Nunca dá, né? Então, só gostaria de agradecer por somar no nosso Valeu, nosso obrigadão. programa. Agradeço o convite. Obrigado, e Fred. Você sabe que você tá no meu coração. Estamos trabalhando junto agora na mesma nóis, clínica, bebê. aprendendo ainda mais com o cara. E é isso aí, gente. Sua mulher vai ficar com ciúme, né? Vai ficar com ciúme, né? Faça um reposição hormonal com um bom profissional, caso você tenha indicação, tá? Estamos aí finalizando mais um episódio. Vamos soltar no YouTube, né? Hoje ainda. E assisto para vocês aprenderem um pouco mais sobre reposição hormonal e um pouquinho de emagrecimento também. Tá ao vivo não, gigante. Não, por isso vou soltar no YouTube aí. Valeu.